Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pod, aquele podcast, aquele papo, como os mais novos dizem, aquela resenha que todo mundo pode. Agora, geral deve o quê? Se inscrever no canal, aqui ó. Já tá inscrito no canal? Eu não acredito que você ainda não está inscrito no canal, nós somos quase 30 mil amigos e só falta você. Aí agora, como você demorou muito a se inscrever no canal, só por conta disso, traz um amigo. Então vem você e seu amigo, compartilha no grupo da família. Manda no grupo do condomínio, aquele grupo que o pessoal só fica mandando aquelas informações que ninguém quer saber, aquelas correntes de manhã. Dá uma de desentendido, joga esse link lá. Fala assim, gente, Importante é trazer carinho e compartilhamento pra gente, beleza? Já está no Instagram? Segue a gente aqui, ó. @geral.pod no Instagram. Lá no Instagram, nós somos bem-sucedidos. No Instagram ninguém tem problema. Os boletos no Instagram são todos em débito automático, pagos, não tem nada. O Instagram é uma maravilha. Agora, se você quiser ver os cortes que mais bombam mesmo, vai no TikTok aqui, ó. @geralpod no TikTok. Lá no TikTok não, lá no TikTok o bicho pega, os cortes bombam. Estamos chegando a 50 milhões de visualizações no TikTok. Com quase 50 mil seguidores. O TikTok é um barato. Eu não vou muito lá não, mas o meu sócio, a equipe, está sempre jogando o melhor conteúdo lá. Tenho certeza que alguns trechos desse papo certamente vão lá pro nosso TikTok, beleza? Gente, olha a hora, dá uma olhadinha. Tá na hora, tá com fome, não tá? Eu vivo com fome, vocês já devem ter percebido. Aí você fala assim, pô, tô vendo um programa de manhã, tô com fome. Na hora do almoço eu sou um bicho. De tarde, de madrugada. Então, para sua fome, a melhor opção se você mora aqui na Barra Olímpica, é a Paladari. É o melhor rodízio de pizza quarta, quinta, sexta e sábado. Rodízio de pizza sensacional. Segunda a sexta, o melhor buffet aqui da região. Você come à vontade, R$ 34,90. Você come à vontade. E comida de qualidade. Não é aquela comida que você come todos os dias a mesma coisa, variedade. Tem uma área de comida natural, de salada, que é sensacional. Eu nunca passei por lá. Eu passo o olho de lado, que é para aquela salada lá nem me olhar. Eu já vou direto na parte que gordo gosta. Mas dizem que é muito boa a parte de salada lá. Olha só, vai lá na Paladari, come a saladinha e marca aqui, vê se você gostou, beleza? Posso ir? Mais alguma coisa, Arthur? Esqueci de alguma coisa? Posso ir? Não. Gente, hoje eu tô recebendo um convidado aqui. Já tô tentando esse convidado há muito tempo para ele ver o interesse que eu tenho em recebê-lo. Ator, psicoterapeuta, um cara que você pega a rede social dele, uma coisa você não vai ter ali, negatividade, é positividade total, alto astral, enfim, um cara que parece, não conheci, falei rapidamente pela rede social, vamos conhecer juntos, parece ser muito gente boa, muito bacana. Carlos Bonomo, porra, obrigado, irmão. Que prazer te receber aqui. Que legal, obrigado pelas palavras, por essa apresentação. Foi bacana, muito obrigado. De coração, você já viu que eu tô atrás de você há muito tempo? Eu falei, não, esse eu não vou desistir, não. Obrigado por ter insistido, pela paciência. E eu legal. gosto sempre de ter o que falar, sempre ter igual curto, né? É bom. Mas eu tinha um outro projeto que estava quase saindo e saiu. Opa! E olha que legal, a gente vai poder falar sobre ele aqui. Que maravilha. Agora, muita gente, eu tava dando uma olhada na tua rede social, eu fico impressionado com a variação, a variedade de coisas que você faz. Quando você vai num hotel e vai ter que preencher uma ficha, profissão, vamos lá. Muito bom, adorei essa pergunta. Realmente, as pessoas falam, Bruno, você fez isso, você fez aquilo. Na ficha eu coloco ator e psicoterapeuta. As duas coisas. Uma coisa tá ligada à outra ou também estão completas? A arte, sem querer ficar filosofando, apesar de que eu adoro filosofia, eu gosto. Eu amo a filosofia, mas a arte ela tá na vida da gente. Uhum. Aqui a gente tem, olha quanta arte tem em volta. É. Olha só. É pura arte. Então você tem aqui, a gente estava falando um pouquinho de hipnose, né? Que eu gosto, sou hipnoterapeuta e tal. Você tem determinadas ancoragens, né? Coisas que você ancora e tal, papá. Isso aqui tem um monte, assim. Então ficam essas referências. Gancho de referência. Que a gente tem. Então, assim, eu acho que a vida tem arte, a arte tem vida. E a saúde emocional, a gente poder ter o autoconhecimento, saber quem a gente é de verdade. Um ator, para construir um personagem, ele tem que saber quem ele é para poder saber construir um outro alguém que ele não é. Exatamente. Eu costumo falar para os meus alunos,
de teatro. Se você está construindo um personagem, você vai entrar num palco ou num set de filmagem e você está respirando igual a como você respira normalmente, você não está no personagem. Uhum, perfeito. Então, o autoconhecimento, terapia, Isso aí. vai te ajudar, vai te levar. As minhas práticas começaram muito nessa busca. E eu comecei a entender melhor construção de ser humano, por consequência, De personagens. muito por esse lado, pelo DNA das emoções, que a gente vai falar aqui, por começar a dar aula de teatro para criança, para adolescente, para adulto, e ver as crianças... É fantástico, né? Entende? Então, assim, isso foi um... Então, a arte e a psicanálise, o psicoterapeuta, a hipnose, o reiki, a auriculoterapia, o DNA das emoções, que eu tenho essa paixão, tá tudo no mesmo lugar, sabe? Tá Eles são complementares. São complementares para a vida, né? Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Olha que lindo. Lindo. Até porque, qual é o maior ativo que a gente tem hoje? A comunicação. Sim. Então, para eu me comunicar com você e você que é um comunicador, quanto mais eu me conhecer, melhor vai ser a nossa comunicação. E isso aí, hoje em dia, é fundamental em qualquer segmento. Eu dou aula de oratória. Eu monto turmas de oratória. Eu não sei quando você vai estar assistindo, mas a gente está aqui no dia de hoje. Que dia é hoje? A gente pode falar disso? Hoje é dia... 11, né? 11, não é isso? 11 de março. Dia 17 agora começa uma nova turma no meu espaço lá onde eu dou aula de teatro, onde eu faço mentorias, as minhas turmas de oratória, mas essa tal da comunicação. Então, quanto melhor eu me conheço, mais chance eu tenho de conhecer o outro. Então, conheça-te a ti mesmo. Isso eu coloco na minha palestra, inclusive, um slide. Mas tão importante quanto a gente se conhecer é poder conhecer o outro. Sem dúvida. Aí a comunicação está feita. Porque se você... eu sempre uso muito o trecho, o mandamento amar ao próximo como a si mesmo. Quando a gente fala amar ao próximo como a si mesmo, muita gente interpreta o seguinte: você tem que amar a outra pessoa... Não, primeiro, como a si mesmo. Se você não se amar, você não tem condição de amar o próximo. Se você não se conhece, conhecer o próximo como a si mesmo. Eu acho que tudo isso trabalha junto. Tem um lugar, e a gente até dentro de consultório, né? Para a gente mexer em determinada emoção, é importante que eu a tenha, de alguma forma. Então, quando eu não preciso sentir necessariamente a dor da pessoa, porque cada um sabe o tamanho da dor que sente. Isso aí. Mas se eu tiver um lugar ali, seja através do estudo, seja através de outros atendimentos que tenham acontecido, seja através da vida, ou da arte, porque se um dia eu interpretei um personagem que tinha aquela dor emocional, eu fui estudar sobre. Tá vendo como elas se comunicam? Então, assim, esse acho que é o lugar do autoconhecimento, do conhecer ao próximo. Qual é a pergunta mais poderosa que a gente tem hoje? Como você tá, não? Como eu posso te ajudar? Você tá bem? Isso aí. Não é? Sem dúvida alguma. E aí essa coisa E faz tanta falta, salva vidas, né? Aí voltando à coisa do... a gente tem que se amar para poder amar... Porque se eu não sei o que é me amar, eu não vai vou conseguir saber. Eu posso não estar me amando mais tanto naquele momento. Por algum motivo. Isso pode até estar acontecendo, mas eu já experimentei esse amor. Eu sei onde ele fica. Né? Eu sei o caminho, eu posso não estar lá. Eu sei o caminho, eu sei o que é a dor do pai, porque eu tenho filho. Então, eu sei o que é. Quando fala de filho, o olho, barriga, a voz em barganha, a gente vai para outro lugar. Estamos aqui presentes, inclusive, o Arthur... ele fica todo tímido. O Arthur ainda vai entender isso um dia, provavelmente, se for da vontade e do universo. Não tem nada parecido. Não tem nada parecido. Então, uma coisa... O Cortella fala isso que eu acho maravilhoso. Uma coisa é falar de e outra coisa é falar sobre. Isso aí. Exatamente. Né? Exatamente. Então, esse lugar desse conhecimento e tal. Então, amar ao outro como a ti mesmo. Mas, espera aí. Então, eu preciso entender o que é amar. Para eu saber amar um ser humano, eu tenho que saber bem amar. É básico. Fundamental. É o conceito principal. E as pessoas, às vezes, levam para o lado do egoísmo, mas não é, né? A velha metáfora agora, que agora todo mundo fala, e eu não estou aqui desdenhando disso, mas é a melhor mesmo, uma das melhores, que é máscaras de oxigênio cairão na sua frente. Todo mundo fala, bote primeiro. Aí, às vezes, você pergunta, mas você sabe por quê? A pessoa, não, porque tem que botar primeiro. Mas o que tem ali dentro? Oxigênio. É respirar. Isso aí.
Se eu Ajuste. não tô respirado, eu não vou estar pleno na ajuda. Em nada, né? Tem jeito. A máscara de oxigênio é quase uma metáfora, né? Eu preciso respirar. Como é que eu vou fazer o outro respirar se eu não estou respirando? Por exemplo, no consultório lá, minha secretária, ela sabe, eu marco 2 horas para a pessoa que eu vou atender. Não olho no relógio assim, porque eu tenho o momento do conhecimento, tenho o momento do avanço, se não for a primeira vez, tem o momento das descobertas. E eu preciso ter uns 15, 20 minutos para que outra pessoa entre. Eu não fico atendendo todo dia, toda hora. Não, eu vou no time. Fala, Simone, abre aí a agenda, pode marcar para esses dias e tal. Papá. Eu vou num determinado ritmo. Mas é preciso ter um refresh ali entre um e o outro. Uma oxigenação ali. As pessoas me perguntam assim, Bono, mas como é que você atende? Eu falo, depende. Eu preciso entender como uma pessoa chega. Quem te procura? Todo tipo de gente. Todo tipo de gente? Todo tipo no sentido de pessoas que eu... Porque o que acontece? Como eu tenho hoje um veículo com uma penetração muito bacana que se chama Rádio Positividade, Sim. as pessoas me ouvem muito lá. Eu vou soltando as pílulas. Então eu conecto a dor das pessoas. Então a pessoa vai estar na casa dela, vai estar no carro dela, vai estar em algum lugar, ela ouviu. Bateu. Puf. Preciso. E agora está indo para o YouTube, daqui a pouco a gente vai falar disso. Vamos. Então, assim, eu transmito através do meu Instagram, agora do YouTube, com o Dr. Sérgio Henrique, meu amigo, meu irmão, que é homem de paixão, criador do DNA das emoções. É um cara que vale a pena. Ele que criou. Vou chegar nessa parte. Tá. Então, quem me procura? A pessoa que ouviu aquilo, às vezes, puf, ou que foi no meu Instagram, puf, ou que me procurou em contator e viu, não sabia que o Bono estava... E, puf, começa a ouvir, você começa a ecoar, né? Você começa a ecoar de uma forma. E aí, assim, eu atendo muitas mulheres, os homens vão chegando mais devagar. Nós somos mais medrosos, somos mais... Não é preconceito, é preconceito também, mas de alguma forma a gente tem mais... Reptilianos. Pode ser. No sentido do cérebro. A gente tem 3 cérebros, né? O reptiliano, o primeiro a ser desenvolvido do tempo das cavernas. Resumindo, é o mato, mas não morro, né? Sobrevivência, né? Depois vem o límbico, que é o lúdico, da arte. Vai se afeiçoando. Isso, e o neocórtex, que é o pragmático, é o da estratégia e tal, papai. Então essa defesa, ela vem... De bilhões. Não posso abrir as minhas emoções porque me torno vulnerável, eu não posso. Isso aí. Porque vulnerabilidade Mostrar fraqueza. é fraqueza, então vai nesse lugar. Mas hoje os homens já procuram mais, já tem mais essa consciência. Então, assim, já estão mais abertos para isso. Porque a gente vive hoje uma epidemia, ou uma pandemia emocional. Eu recebi aqui tem uma semana, até por coincidência, foi até no programa que o Arthur estava dirigindo também, um executivo de RH, e ele falou que a maior incidência de afastamento são as doenças mentais, não, psicológicas, psíquicas, né? E ontem, por coincidência também, a manchete principal do Globo.com era isso, que nunca teve tanto afastamento. Hoje na rádio doenças. teve isso. Vindo para cá, olha isso. Na rádio, estava falando... Na CNN, hoje de manhã, estava... a partir de maio, as empresas vão ter que ter um selo de saúde emocional. Isso é interessante. Agora a gente entra num outro projeto. Pode ser? Claro. Chamado Viva Life. Vou fazer um corte. Um outro projeto chamado Viva Life, de saúde emocional nas escolas e empresas. Como é que ele consiste em quê? Eu tenho um grande amigo, querido, Claudinho Duarte, russo. Ele é um homem de Deus, assim. Ele é um cara que tem uma fé. Ele tem um canal aberto. É um cara que me emociona muito. E ele montou... em 2019, um projeto chamado Viva Life. Ponto. Vou trazer aqui para o momento presente. Ele mora no mesmo condomínio que eu. E eu posso falar isso abertamente, porque ele fala aqui, não tem o menor problema isso. A gente, eu chegando para malhar na academia do meu prédio com meu filho, às vezes algumas coisas acontecem. E aí... Como é que eu vou colocar isso aqui para que as pessoas não interpretem, né? Mas entre na academia, a academia estava vazia, vai ter um cara, você vai ter que falar com ele. Mais ou menos uma coisa, né? Coisa assim que a gente sente que vai haver algo.
E eu falei para ele, meu filho, se eu não estiver do seu lado em algum momento, eu vou estar conversando com aquele cara ali e tal. Isso, ó. Sem conhecer. Isso acontece bastante. E aí eu cheguei, em determinado momento, eu olhei para ele e falei para ele, eu sou o cara que vai dar o abraço que você precisa. E aí ele olhou para mim, e aí a gente teve um momento, assim, uma conexão muito forte, emocional. E ele me olhou, aí dizer que ele me entendeu ali, que tinha o ator, mas ele estava num determinado momento. Só que na mesma hora eu falei para ele, cara, de repente você me conhece, até porque vizinho, né, já deve ter visto. Tal, mas além, eu sou psicoterapeuta e tal, então aqui, ó, você precisa de ajuda e eu vou te ajudar. Vou te dar um abraço que você precisa. E ele tem 3 filhos, uma esposa maravilhosa, e a partir dali virou uma conexão muito grande. E nesse mesmo momento ele falou para mim assim, você precisa participar da minha corrente do bem, do Viva a Life. Foda. Muito forte. Eu falo emocionado, mas como sou um terapeuta, controlo para poder comunicar isso para as pessoas. E de lá para cá, a nossa vida, assim, ela se entrosou de uma forma. Das 3 filhas, 2 eu sou professor delas. Estão no teatro já. Só não sou da mais nova, porque ainda não tem idade Vai para isso, chegar. que é a Giovana, do meio a Júlia, e a Luísa é mais velha, a esposa é a Tati. A minha esposa ficou super amiga da esposa dela, então... Conexão. E ele me chamou para participar do Viva Life. Caramba. Isso no meio do ano passado. E eu prontamente topei. O que é o Viva Life? A gente coloca a saúde emocional nas escolas. Então, os alunos eles vão ter lá aula de matemática, português, história socioemocional. Quem dá essa aula de socioemocional? Porque existem alguns projetos de socioemocional em escolas, etc. Mas qual é o nosso diferencial, que a gente tem muito orgulho disso? Quem dá essas aulas são as nossas psicólogas e psicopedagogas. Uhum. Elas entram em dupla na sala de aula. A gente tem um timaço de mais ou menos 30 profissionais que atendem a várias escolas do Rio de Janeiro. Agora a gente está expandindo isso também. E elas participam do conselho de classe, fazem rodas de conversa. Eu e o Cláudio, a gente cuida dos professores, roda de conversa com os pais. Que sensacional. É bacana, né? E aí a gente atende a várias escolas no Rio de Janeiro. É preventivo. Naquela época que você começou a me procurar, isso estava sendo, já era um projeto desenhado, ele estava sendo, não vou nem dizer redesenhado nem reestruturado, eu estava entrando no olho do furacão, porque era o início do 2º semestre, onde a gente precisava estar em contato máximo com as escolas que já o Viva Life atendia e as novas que a gente estava prospectando para atender. Por isso estava complicado de bater isso. Porque, mas que bom, né? Vai ter a escola tal para atender tal dia. Bufia, Então agora começou o ano letivo, a gente está... E a gente vem atendendo algumas empresas com isso também. Como que a gente atende nas empresas? Não, volta para a escola, rapidinho. Tá, claro. O que vocês fazem na prática? É o preventivo? Vocês conseguem, de alguma forma, identificar esse tipo de situação que pode vir a se tornar um problema? A saúde mental? Boa. Como é isso? Olha que pergunta boa. Imagina que a pessoa vai num terapeuta, seja um psicanalista, seja um psicólogo e tal. Ela está indo lá e ela sabe que ela vai ser laudada, vai ter ali um olhar de um profissional. E isso acontece na sala de aula. Sem dúvida. Tem a psicóloga e a psicopedagoga. Esse projeto ele tem desde 2019, testado, aprovado, é maravilhoso. Então, assim, você imagina que o estudante, a estudante, vai ter um acompanhamento durante o ano inteiro de um psicólogo e uma psicopedagoga. Então, a gente detecta vários casos, alguns a gente comunica à escola para ver se vai trazer a família junto, outros, às vezes, está tendo muito caso de tal coisa, a gente faz um evento, reúne todo mundo, junta todos os alunos da escola, aí a gente vai... E o que acontece durante o ano? A gente não vai fazer com que aquela criança ou adolescente evite a dor emocional, porque a vida... Não te fala, não. Mas se essa dor emocional vier, como que eu trato? Ele já vai estar preparado? Porque durante o ano ele teve aula sobre automutilação, dependendo da idade. A gente não fala de suicídio no Setembro Amarelo, a gente fala de prevenção à vida. Valorização da vida. Bullying.
Então a gente aborda as dores durante o ano. Ah, e vocês têm uma cartilha? Não. Os alunos são pessoas. Pessoas são organismos vivos. Então, como é que aqueles alunos estão chegando? Como é que aquela turma está chegando? Ó, nesse caso aqui, da 7ª série A, está tendo caso de bullying. Na B, não está tendo de bullying, está tendo de automutilação. Eu não vou dar a mesma aula. Aqui eu vou dar automutilação, aqui eu vou falar sobre bullying. Então, quem vai fazer isso? A psicóloga, a psicopedagoga. A gente faz com os professores. Então, é um organismo vivo que a gente vai... A gente tem milhões de ferramentas. Está tudo pronto. Tudo esquematizado. Vamos falar disso. Tá o pronto. uso vai de acordo com a demanda são ali. Pessoas. Se você for no meu consultório, no primeiro encontro, eu não chamo de sessão, eu chamo de encontro, vai acontecer algo. No segundo, vai acontecer um outro algo. E se outro for, vai ser uma Não outra quer dizer que eu vou te diferente. fazer uma hipnose no primeiro encontro. Não. Pode ser que eu faça um reiki. Pode ser que eu te bote em pé na parede porque a tua postura está tão equivocada, tá me falando tanta coisa, eu já te jogo na parede, literalmente. Tem uns caras que eu ponho na parede e falo, ó, isso aqui fala disso, tal, papapá. E vou ajeitando a pessoa na parede. Depois ela vai sentar ou vai pra maca. É sensacional. Entendeu? Então, Isso assim, salva vidas, né? Cara, Salva eu famílias. não quero ser pretensioso de falar isso, Então, mas eu ouço relatos muito interessantes. Como você poderia ouvir relatos também de gente que talvez... Isso deveria ser, né, sem qualquer tipo de... A gente não combinou nada aqui. E quem me acompanha que sabe disso, eu não combino. Não tem um papel em cima da mesa. É a primeira vez que a gente está se vendo. Eu não a gente só trocou mensagem. Ó, eu não tenho um papel em cima da mesa. Eu fico arrepiado porque realmente, assim, são as das coincidências que eu não acredito em coincidência. Então, assim... Coincidência é ciência que a tecnologia não explica. Isso aí, exatamente. Então, eu não acredito nisso, acredito que não acontece por acaso. E, assim, a importância que tem esse projeto, eu acho que deveria ser uma coisa institucionalizada, Isso. principalmente na rede de ensino público. Também. Isso porque a gente tenta. Precisa, cara. Mas aí os entraves, Eu entendo. Porque, vamos lá. A gente começa por onde está... Tem onde está mais acesso. Isso aí. E a gente vai. O Cláudio, ele é você ainda vai conhecer. Quero o Cláudio. trazer ele aqui. Eu acho que vale a pena ele vir aqui. No final, a gente sempre pede para o convidado convidar. A gente vai falar de 3 convidados. Ele vir aqui. Vale a pena. Cara, o Cláudio, ele teve uma parada cardíaca de 10 minutos e 2 segundos. Cara, morreu. Depois que a gente fez sociedade, um mês depois. Ele morreu e voltou. Ele deu um rolê e voltou. Isso. Ele descobriu coisas na vida dele, mas eu vou deixar para ele contar. Isso. Mas é uma história fantástica, assim, fantástica. Então, assim, a gente tem, voltando aqui, né, no Viva Life, não é isso que a gente está? A gente coloca isso nas escolas, a gente detecta, a gente, se precisar ir com consentimento da escola, a gente chama a família, a gente faz o movimento que precisa ser feito. Ponto. Em empresas, o que a gente tem feito? O Cláudio faz uma palestra, que eu chamaria de uma palestra de vida. Eu venho depois com a palestra do DNA das emoções, onde vira uma terapia coletiva, porque eu acabo lendo os códigos que ali estão nas pessoas, e aí as pessoas vão se identificando, e como isso e aquilo, e papapá. E na parte da tarde eu venho com a oratória. E aí o pessoal vai fazer exercício de teatro, que eu coloco. Que se solta pra cá. Só que eu vou voltando para a oratória, vou dando as técnicas de oratória. Eu ensino como se mexe no cérebro límbico, que é o das emoções, que é onde faz a conexão de uma venda, por exemplo. Então, isso a arte me traz para o mundo terapêutico. Sim. E o terapêutico joga lá na... Mas você aprendeu ou você desenvolveu isso? Tá com cara que você desenvolveu. Eu desenvolvi, não tem escola para isso. Mas não tem. Mas um dia um cara inventou um barco. Um dia um cara inventou um motor. Um dia o cara pegou o barco e juntou com o motor. Então, assim, eu pego hoje o DNA das emoções, meu mestre Sérgio Henrique, e pego o que o palco me traz, já me trouxe e ainda me traz, o que o cinema, o que o professor de teatro,
os nossos dedos, eles têm genoma, tá? Depois a gente pode falar disso também. Será que a gente tem umas 18 horas para ficar... Vamos fazer, Pra mim, 24 não tem horas. jeito, né? O papo, quando é bom... E o dedo mindinho fala das facetas que a gente tem na vida. Então, quando a gente sabe como pegar essas facetas e unificar, por exemplo, minhas facetas, eu sou pai, sou marido, sou filho, eu sou professor de teatro, eu sou psicoterapeuta, eu sou um artista, são as minhas facetas. Quando eu coloco todas essas facetas, uma colaborando com a outra, aí a gente chega nesse lugar que você está falando. De Sem tipo, dúvida. mas você desenvolveu... Sim, eu pego todos esses aprendizados e... Montou os ingredientes, fez a massa. Do que faz sentido para mim, ninguém é obrigado a concordar Lógico. comigo em nada, mas do que faz sentido para mim, do que eu acho que é bacana para mim. Se eu aplico no meu filho, eu acho que eu não preciso falar mais nada, não preciso te convencer de nada. O que tu faz pro teu filho que tá ali, Isso aí, é o melhor. pô, meu velho, não tem parada. Você tem um filho só. Minha esposa, entendeu? A gente faz ozonioterapia, eu falo muito sobre isso. Eu desenvolvo Já uma recebi empresa também de... gente aqui. A gente desenvolve uma empresa de ozonioterapia, a Atlântica Natural, que eu tenho muito prazer em falar. Até meu shampoo tem ozônio. Tomo cápsula de ozônio todo dia. Eu quero divulgar, eu quero falar disso. Mas existe uma... Eu recebi aqui a Poliana, lá de São Paulo. Existe uma campanha contra a ozonioterapia que é um negócio fora do normal, eu vou né? falar abertamente. Isso é o conselho de farmácia que vem em cima. Sabe por que eu falo abertamente? Porque a primeira vez que eu falei sobre isso ainda não era nem o ozônio, porque o ozônio foi legalizado em 2017. Depois ele virou a ozonioterapia uma prática integrativa. Mas antes disso eu fazia autohemoterapia, que o doutor Luiz Moura trouxe em 1950 para o Brasil, foi ameaçado de morte, um monte de coisa. Porque tem uma indústria que não seria O lobby é interessante. gigantesco. Eu sou muito a favor de remédio, eu quero deixar claro. Só não é a minha primeira opção. Se eu sei que aquela dor vem de uma determinada origem emocional, é lá que eu vou. Sim. Mas eu não sou coisa. É a raiz, né? Você vai na raiz, né? Não estou dizendo que não tem que tomar, não é nada disso. Agora, o ozônio, ele é um desinflame, ele vai atuar no seu elo mais fraco, como o Sérgio Henrique fala. Então, assim, isso aí é uma prevenção. O que é a Pix para Todos, que eu também vou falar? Pix é práticas integrativas, não é o do dinheiro, né? Mas é práticas integrativas complementares em saúde. Existem 28 hoje legalizadas. A ozonioterapia hoje é uma delas. Entende? Então, assim, é uma prática hoje regulamentada. Mas voltando, a primeira vez que eu falei disso em público foi ao vivo, no programa com a Fátima Bernardes. Gerou desconforto, né? Fátima. Ouve isso. Eu estava fazendo O Outro Lado do Paraíso. Dr. Helder, ginecologista, que casava com a Ellen Rocha, que novela maneira. E aí eles me chamaram para o que eu faço hoje para ter, como prevenção, para ter uma velhice saudável. Eu falei, é comigo mesmo, vamos embora. Jogou a bola. E ainda não era ozonioterapia, foi antes, né? Mas eu fazia autohemoterapia, que é a do sangue, tirava e aplicava. E tem páginas, coloquem no Google, coloquem no Facebook, vejam. Tem gente que fala que é placebo, eu falo, então eu sou um placebo há quase 20 anos. Placebo está funcionando até hoje. Quase 20 anos. O ozônio de 2017 para cá, mas a autohemoterapia... Aí eu cheguei para Fátima no último bloco e falei, Fátima, isso está no Google, tá? Não os bastidores, mas eu falando sobre. Fátima, eu tenho uma técnica polêmica que eu uso e que eu quero falar aqui. Ai, Bono, pelo amor de Deus. Já com medo, vai dar ruim. Aí eu falei, Fátima, o programa é ao vivo, a responsabilidade é minha e não tem nome de marca. Ela, olha, é por sua conta e risco. Eu falei, claro, o programa é ao vivo. Aí quando voltou, Bono, você quer? Eu falei, eu faço autohemoterapia há muitos anos. Antes do programa acabar, eu já tinha recebido mensagem de pessoas publicando coisa que a Veja pegou e escreveu assim: ator Carlos Bonou divulga que usa técnica polêmica. E aí, conselho de farmácia? Durante o programa. E ficou. Eu não estou desafiando nada, entende? Entendi. Eu só peço os estudos. Hoje a ozonioterapia tem várias comprovações. Por exemplo, a nossa empresa, na Atlântica Natural, o presidente Juliano Rocha, que eu conheço há muitos anos, conheço o Juliano desde 2017, estou afastado, né? Eu conheço o Juliano Rocha desde 2017, nesse mercado.
Ele viu as dores do mercado e montou a própria empresa. Então, eu sei quem é o Juliano, a família dele, da seriedade. Não A empresa charlatão. Pô, Porque eles usam esse adjetivo de charlatão. Essa pessoa que veio aqui no meu podcast, ela teve uma matéria no Jornal Nacional, Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. que é uma covardia. Jesus foi chamado de charlatão. Ok. Escolheram o ladrão, né? Então, velho... Desde lá de trás. Então, assim, ok. Quem quiser acompanha, quem não quiser, tá tudo bem. Quando a gente fala da Atlântica, eu falo que eu conheço o presidente, Juliano Rocha. Eu falo que eu conheço o Ricardo, que é o cara que produz o ozônio. Eu conheço ele, família, a casa. E eu conheço a Maiara, que tem uma empresa de cosméticos que ela produz há mais de 30 anos, em 3 gerações. Eu sei de onde está vindo. Eu sei o calibre do ozônio que está ali dentro, do cosmético que está sendo produzido. Então, até meu shampoo tem ozônio, sabe? Que maneiro. Os meus suplementos, a gente tem a nossa creatina, é pastilha mastigável. Sabor de chiclete ou de maçã verde. Pô, eu adoro as duas, eu como uma de cada, porque tem 3 gramas, 6 gramas é o que eu preciso de creatina, sabe? Então, vou me cuidando assim. E tem um acesso. Eu uso o produto para as reações cognitivas que a Atlântica tem, que é um complexo B, com enzima Q10, com Mas taurina. vocês trabalham hoje, volto a dizer também, acabei de conhecer, nunca ouvi falar na empresa, não sabia que você tinha essa empresa, mas como é um método, vamos dizer assim, uma filosofia que eu acredito muito, eu faço questão realmente de a gente falar mais sobre isso. Onde que a gente encontra hoje os produtos? Se você entrar no Instagram ou você fizer a pesquisa Atlântica Natural, você vai ter o site da empresa. Eu posso botar na descrição? Por favor. Posso? Claro, Tá. @Atlântica Natural. Mas no meu Instagram eu falo muito dos... Hoje, eu subindo aqui, eu tenho vários produtos no carro. Eu passei... Olha isso. Eu passo, inclusive passo no consultório também, um creme ozonizado com rosa mosqueta no rosto, porque eu trabalho com as mãos, em posição de mãos, no jeito que eu toco nas pessoas. Então eu preciso cuidar disso, né? E do rosto. Perfume que eu deixo no carro, a gente tem vários perfumes. Que legal. Então eu uso perfume e a gente tem um enxaguante bucal. Tudo com ozônio, não um perfume. Sim. Mas que é bactericida, Caramba, que fungicida. maneiro. E você está pronto. Eu tenho um kit no carro. Eu tenho um produto para, de repente, se eu estiver um pouco mais cansado, eu tenho ali o Focus, que ele te dá um alerta nos neurônios e você tem suas reações cognitivas ativadas, ou o Mind Expert, que é bom para quem tem TDAH ou não. Meu pai de 82 anos, meu filho, o Mind está acabando, hein? Então, por que parece que é jabá, né? E não é mesmo. Não é jabá, é não porque as pessoas precisam se prevenir. É prevenção. Saúde. Não Bem-estar. Depois que deu ruim, eu vou lá e... Nada contra remédio, pelo amor de Deus, tem nada disso. Sim. Mas eu vou me prevenir. Eu tomo minha cervejinha, tomo meu vinho, sou churrasqueiro, tem nada a ver. Tem nada a ver, não é por aí. Mas, pô, se eu puder prevenir, como é que eu faço? O que é a prevenção? É manter a imunidade alta. Como que eu mantenho a imunidade alta? O ozônio já é comprovado que mantém a imunidade alta. Eu tenho produto que eu vou e faço em jejum que eu estou jogando no meu fígado. Chama Amargo. Ele dá um levante no fígado. O fígado consome 13% de energia do nosso corpo. Ele é o órgão do propósito. Na luz, nas trevas, ele é a raiva, é a frustração, é a indignação, é a mágoa. Absorve tudo, né? Mágoa, má água. Má água, água parada. Água parada é comorbidade. Então eu cuido do fígado. Não com a cervejinha, mas com o produto que eu sei que vai ser um detox para ele, vai dar força para ele. E se incomoda quem vive da falta de saúde, alguma coisa faz sentido. Entendeu? Por mais que a gente não queira atacar, mas é isso. Então, colocar, é alertar, né? É colocar foco em alguma coisa que... Por que não? Né? O porquê não? Eu prefiro fazer isso e me faz bem do que ter que ir no hospital, alguma coisa. Me faz bem, eu treino melhor. Eu faço jejum intermitente. Eu não sou nutricionista, nem nutrólogo, nada disso. Eu não indico, eu não tenho habilitação, digamos assim, para falar sobre nutrição.
Eu posso dizer o que eu faço, não quer dizer que seja um exemplo, tá? Mas eu gosto do jejum intermitente, para mim me faz bem. Pô, Bono, tu com 1,90 m, com mais de 100 quilos, como é que você consegue? Você treina, você tem um propósito, você tem para perder peso, não é para autofagocitose. Eu faço uma fagocitose no meu organismo. Sempre fez, não? Desde Não, quando? De um ano para cá eu tenho feito. E na boa, eu hoje, por exemplo, eu fiz um treino funcional às 7h45 da manhã, quase 1 hora de treino em jejum, tomo água com limão e café preto. Café preto não quebra o jejum intermitente. Depois eu fui na clínica, Human Clinic, é fantástica. E vou começar uma história ali bem interessante. Que aqui na Barra é maravilhosa essa clínica, né? Vale a pena. Posso falar? Human Clinic, @Human Clinic. Vocês vão ver que assim, realmente é para o ser humano, é fantástico, fantástico. Eu fiz um body shape lá hoje, uma corrida, então fiz o funcional, fiquei na água, café preto, fui lá fazer isso, que é um esforço físico muito bacana, no jejum. Não recomendo a você fazer isso se você nunca fez jejum e não sabe do que é. Não recomendo mesmo. Só que, o que a gente falou ali atrás? Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Você sabe que você Eu pode. não fiz isso À toa. eu vou aleatório. arriscar. Não tem risco. Não tem risco no sentido de eu me conheço. Para dar um ruim vai ser muito difícil. Tinha 2 bananas do meu lado. A equipe da Human Clinic, eu falei para eles, estou fazendo esse esforço, marquei no relógio, perdi perto de 500 calorias de manhã no treino funcional. Eles falaram, você quer comer alguma coisa? Eu falei, tá tudo certo, eu conheço, papapá. Mas a gente está aqui. Então, eles dão suporte. Suporte total. Não é irresponsável. Não, médicos maravilhosos, só profissionais faixa preta ali. Um lugar maravilhoso, assim. Então, é na Barra? Aqui na Barra. Ali no meio da Barra, muito bem localizada, enfim. Inclusive, a dona daquela casa, dona, hoje eu atendo a minha paciente. É tua paciente também? Por conexões, por coisas que aconteceram. Quando você foca... Desculpa, só para finalizar. Então, eu fiz jejum intermitente, mas lá mesmo, depois eu tomei um shake de whey, cafezinho preto, de novo, mas eu posso tomar muito café. O meu organismo permite. Tem pessoas que não podem. Não se deve tomar café depois das 18 horas. Se eu tomar às 11, eu vou dormir na boa. Mas pode dar uma afetada no meu sono, mesmo sem eu saber. Então, eu tenho dado uma evitada. Entendam isso, tá? Você nunca fumou? Sempre foi saudável? Charuto? Não é sempre, mas eu gosto de charuto. Quando você estava no teatro, mais ativamente no teatro, com uma rotina de TV e teatro, a tua qualidade de vida, essa tua preocupação com a saúde, com o bem-estar, eles já existiam, mas eles existiam, você conseguia desempenhar isso, ou você passa a dar mais valor quando a tua rotina te permite dar mais valor à qualidade de vida? Eu sempre dei qualidade, sempre busquei isso. Eu sempre busquei qualidade de vida. E cada vez que eu estudo mais, porque se eu tenho um propósito de colaborar e transbordar com pessoas, eu preciso estudar cada vez mais. Eu trago para mim também. Porque aquela história, ou da máscara de oxigênio, ou do respira, mas primeiro você... Então eu uso em mim tudo que eu puder para poder oferecer para outras pessoas. Mas esse conhecimento, você usa com conhecimento. Você não é uma pessoa que você não é um paciente e nem é uma cobaia das coisas que você faz. Você estudou, fez tudo isso. Mas eu digo o seguinte, quando você estava mais focado na TV, vamos dizer assim, você conseguia ter esse conhecimento já? Ou isso vem quando você desacelera dessa tua rotina mais pesada? Olha agora. Agora a gente vai voltar ali atrás, anos 90. Isso. Chegou uma época da minha vida que eu tinha acabado de passar para a faculdade de engenharia. Eu vi que está escrito ali Flamengo. Eu tinha convite para ser goleiro do Flamengo. Caramba! E eu sou muito fluminense. A gente está aqui na véspera de uma decisão de Fla-Flu. Depois de amanhã. Foi no final de semana. Foi ontem, né? Depois de amanhã vai você. Eu vou amanhã, tá? Mas o programa vai ao ar na sexta. Aí foi ontem. Anteontem. O Flamengo ganhou de pelo menos 4-1. Não, 4-1 foi quando a gente ganhou de vocês. Se entrar nisso, são mais 3 horas de resenha. Vai mudar tudo, Mas você quase foi pro Flamengo? Fui. Ah, foi? Eu treinei na Gávea.
Que isso, Eu cara, tive que que legal. mudar de escola porque eu ainda não tinha passado para a faculdade, 16 anos. Passei para a faculdade com 17, estava treinando no Flamengo. Quem é toda geração? Clubismo à parte, É. tá? De verdade. Mas eu tinha convite de ir para Xerém e eu amava. Eu sempre fui, eu vou a todos os jogos com meu filho, vou com meu pai, vou às legal. 3 gerações. Eu tô sempre no Maracanã, ganho camarote, mas vou pra Maneiro. arquibancada. A galera, se eu não vou um jogo aí, no jogo seguinte, digo, porra, como é que tu não veio? O pessoal fala da positividade, muito da rádio, é bom. uma barata. Então eu vou sempre mesmo. Eu tô nos livros do Fluminense, sou maneiro. cara, muito. E eu trago isso desde os anos 80, quando eu comecei ao Maracanã com meu pai. E aí você imagina isso para um menino, independente de clube, de verdade, mas você ter convite para treinar no seu clube. Eu morava no Novo Leblon, condomínio, aqui na Barra. Como é que eu ia para Xerém? Estou falando de 1990. 88, 89. Não tinha como. Não, era uma viagem... Não tinha condução e nem condição. Porque não tinha ônibus para chegar. A molecada dormia lá, próximo, ainda não tinha um alojamento bacana. E o Flamengo treinava na Gávea. E eu jogava com o Jaime de Almeida. Veio aqui. Jaime? Veio. Ele que me levou. Segunda vez que eu falo dele hoje. Que legal. Porque falei na Veio uma aqui clínica. no final do ano. Aí, a Cláudia, a esposa, querido, ele que me Veio levou. com o neto dele. Ele que me levou. Que barato. Porque ele me via agarrar lá no Novo Leblon. E uma vez a gente fez um jogo, que era o time do Novo Leblon, contra o time do Modus, que era um timaço de futebol. Olha o time. 7 na linha. Aí os laterais ficavam reservando direita e esquerda. Simplesmente Paulo César Caju, Júnior Capacete e Edinho. Tinha pelada da Modus. Da Modus. Era contra a Modus. Isso aí. Quem era o back central? O Jaime. Meio campo, Adílio Andrade e o Zico, meu amigo Zico. Na frente, Cláudio Adão. Quem era o goleiro? Eu, moleque, adolescente. Caraca, que contra o maneiro, Modus, cara. Aí, a partir dali, aí o Jaime, não, vou te levar. E eu fui treinar na Gávea. Chegou uma época que eu estava treinando na Gávea, eu tive que mudar de escola, meus pais me mudaram de escola. Que maneiro, cara. Total. Meus pais, bênção absoluta. Eu estava treinando na Gávea, às vezes tinha que ir para a Avenida Brasil, num campo que tinha lá e outro em Jacarepaguá, e tinha começado a fazer teatro amador com o saudoso, amado professor Evans de Vou até repetir, caso... com o meu saudoso e amado professor Evans de Brito, é porque me emociona. O primeiro homem, o primeiro ser humano que eu vi amar o teatro. Olha o conflito que eu tinha. O conflito foi tão grande que chegou uma hora, meus pais vinham conversando nos bastidores, eu não sabia. Um dia eu na sala, assim, 4º período de faculdade de engenharia, tudo que eu não queria. Virar um burocrata. Treinando no Flamengo e fazendo teatro amador. Duas paixões, futebol e o teatro. Eu estudava numa escola particular, no Novo Leblon, Santo Agostinho, e eu era feliz na escola pública ao lado, porque lá que eu fazia teatro com Evans de Brito. Que maneiro. Olha o paradoxo da vida. Por isso que eu digo, a vida ela vai te trazer os negócios. Como é que você lida vai receber a saúde emocional. Isso quanto aí. mais cedo você tiver esse acesso, melhor aí. vai ser, né? Fazendo todo esse link agora. E aí, meus pais vendo a carga que eu vinha carregando, um dia meu pai falou, meu filho, senta aí. Aí ele falou, olha, eu e sua mãe, a gente vem conversando, a gente vê que você não está feliz. E não é porque eu sou engenheiro, ela professora e tal, que você tem que ter uma profissão assim, que você tem que ser engenheiro, você pode ser o que você quiser na sua vida. Porra, que generosidade, contanto que cara. você seja feliz. Ainda me emociono falando disso. Que foda. Eu falo milhões de vezes sobre e sempre... E aí... O diploma era a tua felicidade. Ele falou assim, a frase que me marcou pancada foi quando ele falou assim, pancada que tum. Ele falou, só não quero encostado. Malandro, nunca mais parei, cara. Meus amigos falam, Bruno, como é que tu faz tanta coisa? Você mesmo já perguntou, cara, eu vi que tem... Como é que você fala? O consultório onde eu atendo aqui na Barra, a Mônica, querida, ela atende também. Ela que me convidou para ir lá. Hoje a gente tem ali um espaço lindo, né? Que é o Deixa Fluir. E ela falou, Bruno, como é que você faz tanta coisa? Eu falo, acho que aquilo bateu em mim. Não se encosta, não vira encostar. Eu adoro. As pessoas, férias. Eu falo, férias? Isso é bom, férias, gente? Não sei se é bom. Agora, me permitindo, no fim do ano, eu, minha mulher e meu filho, a gente foi para o sul, fomos de carro, parando, foi ótimo.
Mas também já deu, né? Isso são férias. É legal. Mas também não dá pra ficar um mês de férias, mas aquela né? curtição, tinha família lá, amigos, aí foi bacana, e aí eu falei, consegui. Mas eu tava praticando, porque como eu tava cheio de pessoas, eu amo pessoas, as pessoas perguntando sobre o DNA das emoções. Não é desconectado e totalmente. E o que é o DNA das emoções, É isso que eu quero saber. Porque quando chegou nessa hora, que meus pais me tiraram essas toneladas, dia seguinte eu fui na faculdade e tranquei. Eu tenho o cartão até hoje da faculdade trancada, nunca mais voltei. Eu também não voltei, não. No segundo período meu. Eu fiquei, o meu era o quarto. E aí eu fiquei naquela futebol que eu amo ou a arte que eu tô começando a ver um amor. Tava na paixão, mas tava vendo o amor, né? Porque antes do amor vem a paixão. E aí ficou naquela, meus pais, isso aí é contigo, tá? O que você não queria, a gente já viu, mas agora você que resolve. Eu chorei. E aí eu, de repente, nunca mais apareci no Flamengo. Largou? Se fosse o Fluminense, você acha que teria feito a mesma coisa? Nunca me perguntaram isso e eu sempre falei, porque nunca perguntou. Não sei. Porque aí seria um amor muito grande. Não é clubismo. Não, mas é amor. É amor. É amor. Sabe, eu sou de 73. Eu, desde 80, eu vou com meu pai ao Maracanã. É amor. Eu ia de quichute, meião, short tricolor, camisa tricolor, bandeirinha. Meu pai, com aquele cimento quente, tinha que levar uma almofadinha. Entendeu? E era de tarde. Daqui a pouco eu estava fazendo preliminar desses jogos com o goleiro dos artistas. Fomos campeões do mundo na Rússia. Cleomir, meu grande amigo, mandava... Sério? Eu publicava tudo, cara. Olha só, o Cleomir, mais uma vez veio arrepio aqui, ó. O Cleomir, a gente tinha uma parceria... Tavarico. Ele mandava pra mim tudo, todos os dias, no final do dia. Eu publicava no Lance e no meu jornal no Vencer. O Cleomir, no final do dia, me mandava por e-mail, porque a internet não era tão boa, celular, meu smartphone não tinha. Todo santo dia, depois ele mandava, e eu publicava, vou ver se eu acho o PDF disso pra você. Cara, agora bateu fundo. Eu publicava todos os dias um pedaço de página dessa competição. Então era você que publicava. Eu tenho. Aí, tá vendo? Eu tenho. Eu publiquei. O Cleomir mandava pra mim isso, cara. Nada por acaso. Olha, eu tenho, cara. Tô te falando. Pô. Cleomir mandava. E de grandes momentos, cara. De grandes momentos importantíssimos pra mim. Chamei o Gaúcho agora, convidei. Tem umas 2 semanas que eu convidei o Gaúcho, quero que ele venha aqui, tá pra vir. Aí, pronto. E aí o futebol me trouxe esse mundo. O Guará, né? Guaraci Bigodão, como o Evandro Mesquita sempre chamou, né? A gente chama de Bigodão. E o nosso Migno, Eterno Migno, dos Trapalhões, me trouxe todo esse... A atmosfera do futebol. Outra galera, artista e futebol, e que a gente já viajou o mundo. E competitivo, né? Que é legal, a competição é gostosa. Quantas partidas a gente fez de preliminar no Maracanã? Sim. Quantas partidas, cara? Jogo do Zico. Lotado, o Zico fiz todos. Não fiz os últimos, porque o Zico, eu já falei pra ele, falei, cara, antes você fazia no início de dezembro, fazia na primeira quinzena. É isso aí. Aí depois, com o calendário... Tem que botar entre Natal e Ano Novo. É uma época que tá muita de viajando. Aí eu já tô viajando, aí eu perdi. Não consegui mais fazer os últimos. Perfeito. Uma pena. Mas até o do Morumbi, quando o Maracanã tava em reforma, eu fui fazer... Cara, que a gente começou fazendo no CFZ. Lembro? O do Maradona a gente tava. Eu tava lá. Então. Eu tava lá. A gente fazia desde antes de ter público. A gente fazia só entre a gente, os jogos das estrelas. Antes tinha o da Sadef, né? Que o Zico fazia lá atrás, que era futsal. Aí tinha os convidados, era uma coisa recreativa. Aí eu me lembro quando, em um determinado ano, o Bruno, com o Júnior, filho dos 3, né? Que tem o Thiago também. Falou, a gente vai abrir para o público esse ano, vai fazer no estádio, o estádio Arthur Antunes Coimbra. Isso aí. Então abriu para o público. Uma loucura. Caramba! Imagina, eu agarrava eu do lado do Zé Carlos do outro, cara. Zé Carlos, o que morreu? Sensacional. O Sidoff já jogava lá. Já. Dinamite. A gente jogava. Filho do Dinamite gravava aqui com a gente. O Rodrigo gravava. Tá vendo? Comandou o podcast aqui. Dinamite foi eu que levei ele pro Campo Grande. No meu carro. Que maneiro. Eu, ele e Eloy. Eloy? O Eloy contou há pouco tempo essa história no Globo Esporte. E eu liguei pro Escobar. Falei, Escobar... Pô, aí depois eu tive com o Escobar. Ele falou, pô, eu preciso dessas histórias. Porque o Eloy levou o Dinamite pro Campo Grande. E aí eles sempre foram muito amigos e tal. E o Dinamite, mais na reta final da carreira, o Eloy morava no meu prédio.
no Novo Leblon. Tu passava... Meu pai fazia imposto de Que renda maneiro, dele. cara. A gente era muito amigo, jogava futebol com o Eloy direto. Foi um dos motivos também que ele falava, cara, vai pro profissional, vai pra clube, vai pra clube. Então vivia com o Eloy, jogava futebol direto com ele. Então tinha tudo isso. Então nessa de, pô, a gente vivia Dinamite. junto. Pô, vou levar o Dinamite, quer ir junto? Falei, vamos. Aí acabou que foi no meu carro. E que figura incrível também, né? Eloy e Dinamite. Aí no dia da estreia do Dinamite no Campo Grande, que a gente tinha que ir de blazer no camarote, fui eu que levei. Que maneiro, Também, cara. que fomos 2 vezes. Olha isso, cara. Que história maneira. Porra. Que vida legal, né? Cara, tem muita história. Eu falo pro meu filho, filho importante é ter história pra contar. Não, e ter história pra contar e que as histórias, pai, os personagens vão fazendo assim, porra, olha como esse cara é legal. Olha como esse... A gente tá falando aqui, a gente falou do Cleomir. Quando a gente imaginar que no meio do papo ia surgir o nome do Cleomir. Querido. E aí, falando de Roberto Dinamite, o Zico é o meu filho é Arthur por causa do Zico. Então, assim, você falou a lembrança que você tem do teu pai, com o teu pai no estádio, o Arthur, ele não é batizado na igreja. Porque eu batizei o Arthur na primeira vez que eu levei ele ao Maracanã, em 2009. O Arthur tinha 11 meses, Flamengo e Goiás. E na reta final foi o penúltimo jogo do Flamengo no Maracanã do hexacampeonato. E aí eu amo muito o Pet. Sou apaixonado pelo Pet. O Pet foi meu convidado número 10 aqui. Já joguei com ele algumas vezes. Pô, Pet, eu amo o Pet, Nesses cara. jogos. Eu tenho uma foto, eu, a minha mulher e o Pet abraçado. Eu falei, as pessoas que me deram a maior alegria da minha vida. Eu amo o Pet. amo de paixão. Ele sabe, ele falou, pô... Ele falou isso no ar. Eu vim aqui, minha assessora perguntou, pô, o cara te chamou aqui anteontem, você já vai no programa dele? Ele falou, pô, não pode deixar de ir, porque eu sei como ele gosta de mim. Então, assim, eu amo o Pet. E o Arthur, o batizado do Arthur, foi no Maracanã. Eu levei, a primeira vez que eu levei ele, tem um vídeo eu passando vergonha, acabando de chorar. E o Pet é tão sensacional que o Flamengo, esse jogo foi 1-1, foi uma frustração que o Flamengo quase... Foi o jogo que o Flamengo pegou a liderança do Brasileiro, mas o Pet tinha uma falta em frente onde eu estava com o Arthur. A gente tava de cadeira, o Arthur no meu colo. E aí, eu queria muito que fosse o gol, mas o Pet é tão sensacional que ele bateu mal a falta. Porque se ele batesse bem, tivesse feito um gol, tinha jogado o Arthur lá no meio da geral, o Arthur não estaria hoje gravando o programa. Mas a importância que a gente dá pro futebol, pro amor que tem, muita gente não entende. Porque era um momento meu que ficava só eu e meu pai na arquibancada. É isso aí. Aí ele me mostrava o futebol, não sei o quê, papapá. O gramado aparecendo, a gente chegando no Maracanã, aquele gramado... Desvendando aquele gramado, é uma coisa... muito maravilhoso. Não é arte. É arte. É terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. É gente. Porque é um lugar onde você vai em busca de uma euforia. Nenhuma emoção anda sozinha. Não. Euforia, depressão, tem os contrapontos. Não pode, sem querer ficar aqui do politicamente correto, entrar na guerra que virou, infelizmente. Exatamente. Infelizmente, os arredores, as pessoas jogarem suas raivas, suas frustrações, suas situações racismo, econômicas, porque você está com uma camisa diferente da minha. Matar o outro. Se tivesse sem camisa, eu estaria tomando chopp no bar, fazendo resenha, abraçado, tirando foto, selfie, postando meu novo amigo. Botou a camisa... Vira inimigo. Não faz o menor sentido. Eu comecei no Maracanã, o primeiro jogo que eu fui foi em 87, que eu pedi para ir realmente com meu pai. Foi 87, aquele jogo que o Zico fez 3 gols contra o Santa Cruz. E aí, desde então, eu não parei mais de ir no Maracanã. Eu parei tem pouquíssimo tempo. O Arthur tem 16 anos. Ele nunca foi ao Maracanã sozinho. Eu ia desde os 13. O nome do meu podcast, Geral Pod, é porque eu sou geraldino. Geraldino. Um dos motivos é isso. Eu sou geraldino. Eu peguei a camisa do Pet. Arquibaldos. Um dos momentos mais emocionantes que eu passei aqui foi quando eu falei do Aston Rodrigues. Então, assim, eu sou geraldino. Por que eu sou geraldino? Porque o que me faz amar o Flamengo mais do que qualquer coisa é a gente do Flamengo. É estar na geral ali, e aí você falou muito bem isso. Ali a gente, na geral, a gente estava do lado de todos os rivais. Era flamenguista e vascaíno. O ataque ia todo mundo. O ataque voltava ia todo mundo. Ali é onde eu fui mais feliz na minha vida, onde tinha gente... Que eu ia pro Maracanã, eu sou do subúrbio, eu sou de Vista Alegre. Eu ia pro Maracanã com R$5. Isso aí. R$2 para entrar, R$1 mate, 70 centavos a passagem. Eu ia pro Maracanã com esse dinheiro. Isso aí. Então, assim, é onde a tolerância precisa voltar. Intervalo, a torcida vai pro outro lado. Não é? A tolerância precisa voltar, não é possível. O esporte precisa voltar. Deixou de ser esporte. A competição é diferente da guerra. E eu acho que entrando num outro lado, mas é a minha opinião e eu gosto de colocá-la. O comércio complicou. O que tem a ver, Bono? Eu acho que revolta o cara que um dia pagava R$5, R$2 na geral, hoje em dia
para ter uma camisa do clube, tem que pagar R$370. Ou seja, o esporte, o ingresso, o povão não consegue comprar. Acabou. Deixou de ser, deixou de ter acesso. Agora o cara não pode comprar a camisa. Porra, bicho. O cara não pode mais ir pro jogo, Bruno. Ou seja, não tá dando. Parece que estão fazendo de tudo para que não vá. É isso. Horário Aí, cada vez mais tarde. 9h30 da noite, quarta-feira, o transporte coletivo não é bom, a segurança no entorno não é boa. Como vai com a família? Crianças que deveriam ir ao estádio não vai 9h30 da noite. Na quarta-feira, meu filho tem 15, tem aula no dia seguinte. Eu falo, caramba, vai ou não vai? Entendeu? Isso aí. Eu ia pra jogo qualquer hora. No caso do Maracanã, chovendo. que é a minha segunda casa, eu amo o Maracanã, tem muita A minha história era no Maracanã. antes de demolirem era. Estaciona onde? Não. Então, assim... Muito triste. Entendeu? Parece que não quer que dê certo, né? Muito triste. E aí a camisa nisso. Então, vai criando uma revolta. Um distanciamento. Vai criando um distanciamento. Então, aí a vida do cara não tá boa do lado de fora do estádio. Aí dentro do estádio perdeu. Pô, meu amigo. Vai descontar a frustração em alguém. Opa, não adianta ficar no xingamento. É pouco. Eu quero mais raiva, eu quero mais descontar em alguém. Eu quero mais... Eu já sou muito mandado, seja pelo meu chefe ou pela vida. Eu vou descarregar isso em alguém, nem que seja naquele ali. Aí desperta o que há de pior. Como a internet tem feito isso. E aí eu acho que sai do lugar... Cara, Comebol, agora você viu a punição do racismo? Deu uma punição Não, isso é um escárnio. Eles disseram que ia dar uma punição exemplar. Foi a mais baixa punição pro racismo. Cara, é um escárnio. Isso é um escárnio. E a Leila falou que tinha que ir... Foi a Leila, não foi, Arthur? A Leila falou que os times brasileiros tinham que ir pra CONCACAF. Cara... Porque, vamos combinar? A Comebol é uma entidade que, se os clubes brasileiros saíssem ou ficassem 2 anos... Acaba. Então sai. Acabou. Então, mas os clubes não são solidários. Mas é muito bonito fazer campanhazinha de botar o braço pro alto. Essa da punição, falar que ia dar uma exemplar... E a dor daquele moleque, cara... menor punição. Foi tipo um deboche. Você tá mal. Pô, você tá doido. Isso foi tipo um deboche. Demais. E você viu, a gente tá falando tanto de filho aqui. Né? Isso. E aquele... Cara, aquele torcedor, ele tava com uma criança no colo. Cara. Como você tá com a criança no colo, você tá xingando o menino ali, cuspindo. É uma demonstração que a humanidade nessa... As pessoas falam da selvageria. É pior do que a selvageria. Na selva não fazem isso. Porque na selva faz isso se for por comida, por necessidade. Na selva não faz por maldade. Ali não é. Crueldade. É algo exatamente isso. Não tem crueldade, ou seja, pior. Pior. Comparar com animal, quando eu vejo comparando um ser daqueles com um animal, não é, não. E assim, vamos mudar de assunto, porque a vibe vai até... Porque realmente, mas bom saber dessa tua paixão, mais uma nuance que você tem, essa tua paixão, porque eu também sou nós somos da mesma geração, então a importância que tem o futebol, que tem o Maracanã, socialmente, para mim, você falou eu sou a pessoa que mais critica a política de ingressos desde 2013 do Flamengo. Eu nunca fui tão pouco a jogos. Ano passado foi uma vez no Maracanã, pela primeira... Ano retrasado eu não fui nenhuma vez, nunca tinha passado um ano sem ir no Maracanã. Só fui uma vez, e ano passado eu fui uma vez ao Maracanã, no jogo do Adriano. Aquele jogo, uma festa que teve. Não foi nem um jogo oficial do Flamengo. Pela primeira vez, desde 87, em quase 40 anos que eu vou ao Maracanã, que eu não fui. Por quê? Porque, embora eu tenha condição de pagar o ingresso, eu não me sinto bem em ver que os meus... E não é nada piegas, cara, não é. De ver as pessoas que me fizeram amar o Flamengo, os geraldinos, não terem acesso. Isso me angustia de uma forma... Eu fico pensando assim, eu sou um cara e não tem mais volta. Eu ia nas Laranjeiras ver jogo do Fluminense, sabe? E a coisa do pó de arroz, a arquibancada ali, tinha uma calé sempre lá. Sabe as coisas que... E eu tenho essa coisa de... eu, criança e adolescente, eu gritava lá Paulo Vitor, que foi meu grande ídolo. Paulo Vitor. E um dos motivos pelos quais... Escolheu a goleiro. Posição. E virei amigo, vamos dizer assim, de Romerito, de tomar chopp nas Laranjeiras, ou então lá no Clipper, no Leblon, porque eu morei no Leblon. Ele tomava chopp no Clipper, eu também. E
Cara, de repente eu tava num jogo de 100 anos nas Laranjeiras jogando contra Assis, o Austin, o Romerito, que Delay. foda. Quantos jogos eu tive com o Delay? Delay queria que eu jogasse no time dele de Volta Redonda. Que maneiro. Cara, então tem muita história, assim, cara. Isso Muita história. a importância que tem o futebol, que tem a paixão pelo clube, Obrigado. é muito grande, né, cara? É um negócio que emociona. É. Mas aí vamos voltar pro ator rapidinho? O ator. Porque ainda vou falar do DNA das Não, emoções vamos falar. ali, eles Vamos vão encerrar. se interligar, É. você vai ver. O ator, ele, nesse início de 16, 17 anos, começa ali uma vida de curso de teatro. É. Foi o teatro que te pegou mais? O que pegou primeiro? O teatro. Porque eu via os meus amigos na escola e depois ali na pré-faculdade que tem que tomar uma decisão. Eu acho que as pessoas ainda são muito jovens nessa faixa etária. Eu encontro muita gente hoje. Mas você no teve um consultório. pai que, porra, te ajuda. Né? Não, a culpa não tá nos alunos. Eu encontro muitas pessoas hoje em palestras ou no consultório que com 40 e poucos anos falam: eu queria tanto ter feito outra coisa na minha vida. Eu não tenho isso. Isso é uma coisa que meus pais me deram, essa liberdade Sim, mesmo. importantíssimo. Você pergunta do futebol, aí não é por questão dos meus pais, foi uma opção minha. E se fosse Fluminense, não sei, talvez. Sim. Aí entra em outro lugar, mas o que eu faço hoje, eu sou muito feliz. Então, assim, chegou uma hora que eu tive que fazer essa decisão, essa escolha. O teatro, ele foi me pegando porque tudo aquilo que eu via, meus amigos, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu falava, cara, eu não quero ser nada disso. Mas, ao mesmo tempo, eu adoraria ser um pouquinho de tudo isso. E aí eu fui entendendo que no teatro eu poderia. Cara, que foda. A mãe de um grande amigo meu fala, pô, você devia fazer teatro. Nunca vou esquecer, a Beth, mãe do Maurício, que é um compadre meu, amigo até hoje. Hoje ele mora em Portugal, sou padrinho do filho dele, o Arthur. Ela falou, você devia fazer teatro. Eu falei, teatro? Você não tinha ninguém na família, nunca tinha pensado. Que maneiro ninguém. isso. E aí eu comecei a olhar para isso, porque eu via os filmes, adorava, via os caras, eu falava, pô, maneiro, pô, como é que eu faria isso, sabe? E era uma peça de teatro ou outra, falava, pô, legal, eu comecei a falar, pô, isso é legal, fui. Tinha curso amador de teatro no Novo Leblon, descobri e fui fazer. Aí daqui a pouco tinha outros amigos meus que faziam, saíam. Aí entravam pessoas que eu não conhecia, saíam. Eu ficava, fui ficando. Quando eu vi, eu estava indo. E chegou. Qual foi a primeira oportunidade que você teve, assim, quando você viu, que você falou assim, é isso? Teve algum trabalho, alguma. Quando eu falei isso, foi quando, aí mais uma vez, meus pais, eu comecei a ensaiar uma peça com Evans de Brito, onde eu contracenava com uma única atriz e a gente fazia algumas esquetes. E aí eu já estava na faculdade. Quando eu vi, eu estava indo para a faculdade para vender ingresso com os amigos. E eles foram. Grupo de amigos, os caras ali da cerveja. Vou dar uma moral. Meus pais amaram e se emocionaram, sobretudo com um gago que eu fiz. Isso meu pai fala até hoje. E eu falei, cara, que é isso? Toquei. E aí, depois, outra peça amadora também com ele, onde eu fui fazer Alto da Paixão de Cristo. Eu fiz Barrabás, numa igreja lotada. Que maneiro. Que estava tão lotada. Aquela da Jacarepaguá, no alto do morro, lá? Perdão, esqueci. Loreto? Acho que é do Loreto, que é lá no alto que você vê ali, na Binal. Isso aí. Né? Tinha um ginásio do lado, não sei se ainda tem. Tem. Foi tudo para lá, porque não cabia na igreja. Eu fazendo Barrabás, indo na cara. Que maneiro. Falava, é isso aí. Aí comecei. Teatro. Aí eu falei, pô, preciso conhecer pessoas, né? Porque eu morava no meio da areia, porque eu morava na Barra e a Barra era só areia. Eu falei, como é que eu vou fazer para conhecer? Tem que ir pra Zona Sul. Tem que fazer figuração. Aí eu fui fazer figuração. Meu pai viu um Procura-se figurante no jornal, me mostrou, eu fui. Que maneiro. Você tá falando de que ano? 90. Por ali. Aí fez figurações na Globo? Fui fazer figuração na Globo. Mas aí, fui fazer... o que chamou a atenção para você pular de figurante para... Não, aí o que aconteceu? Eu tinha feito uma figuração, assim, aí falei, interessante, eu queria conhecer pessoas. Porque eu falava, será que eu vou ter que fazer teatro para poder ser ator? Era como se... Deveria, né, na verdade. Né, você ter uma formação, assim.
Para ser ator, tem que se fazer teatro. Ficava, como é que é fazer todo dia teatro? Pô, sabe? Dúvidas, né? De um garoto que não tinha nenhuma referência por perto. Nenhuma, zero. Mas sabia o que era ser ator. Achava que sabia. Não, mas se você tem essa percepção que você precisa fazer teatro pra... Isso, então, Tá entendendo? eu achava que sabia. Aí, quando eu comecei a fazer, eu vi que era aquilo. Exatamente. E aí, eu deixei de fazer uma figuração ali para começar a fazer curso de teatro. Buscava um curso aqui, um curso ali. Um dia, eu voltando de treino, eu estava andando na General Osório, meio da tarde. Mochila e tal, papá, aquelas coisas pensando na vida, ia voltar pra Barra. Veio um gringo. Eu tô precisando de um garotão assim, bonitão e tal. Eu falei, fiz com essa mão, né? Vou fazer aqui ator, né? Pra cá. Preciso de um ator assim, grandão, um cara bonitão como você. Eu falei, pô, como assim? Precisa de um cara como eu pra o quê? Não, figuração ali, figuração, Rede Globo, gravando novela. Aí eu, gravando novela de tarde, né? Aí, na Praça General Osório, eu falei, não quero saber disso e tal. Eu achei estranho, não estava entendendo muito bem, porque o cara era gringo. Abordagem, porque o cara estava desesperado. E gringo, apontando para o lugar, não sabia se aquilo era um hotel, o que era ali. Eu sabia que tinha uma boate, porque tinha. Mas eu falei, pô, não sei que parada é essa, né? Pô, geminiano curioso. Também é geminiano, também sou. De que dia? 23 de maio. 29. Aí ficou naquela e tal. Eu falei, não, como não? Rede Globo. Ele falava Rede Globo. Eu falava, será que esse cara... Na minha cabeça, como assim? O cara é gringo e trabalha na Rede Globo? Como se isso não pudesse, né? Mas o garoto, meio sem entender. Aí ele, não, você não quer participar da novela Rede Globo? Não sei o quê, papapá. Eu, não, obrigado e tal, papai. Ele saiu. Depois que ele saiu, eu fui. Porque aí eu podia ir do meu jeito. Exatamente, eu não vou chegar lá ele carregado. Aí eu fui chegando, dobrei. Quando eu olhei, vi 2 caminhões, um da Rede Globo. Eu falei, então tem. Verdade. Então vou chegar. Hoje eu falo assim, de uma forma madura, como se eu tivesse essa maturidade na época. Não tinha. Tava lá só na aventura. Tava na aventura. Futebol, teatro, tava nessa ainda, né? Meio ali e tal. Aí eu cheguei perto, quando eu cheguei na boate, tinha uma galera, um monte de figurante. Aí eu vejo a Lisandra Soto e o Guilherme Fontes. A novela era... Não posso esquecer. Gente Fina. Gente fina. E aí o gringo, quando ele me olhou, o tal do gringo, até então era o gringo, ele... Foi ele que eu falei, foi ele. O que tinha acontecido? Um ator ia fazer uma participação, não apareceu. Sabe aquelas coisas que parecem de novela? Que isso? E aí o cara era um modelo. E ele tinha umas 2, 3 frases, porque a Lisandra ia dar um mole pro cara. Que não era figuração, então. Era quase ele Era uma apoio. participação. Aí ele falou, o diretor, não me lembro realmente quem era, gente fina. Falou, pode ser ele. Você dança? Eu falei, danço. Eu fui fazer o cara, só que eu não podia falar. Então ela só olhava. Aí o Guilherme, o que é isso? Aqui era só. Aí os caras, depois eu vou fazer... Quando eu fui ver, era a mesma agência que eu tinha feito figuração outras vezes, há um tempinho atrás, daquela do recorte do jornal do meu pai. Olha, tudo se encaixando. Aí as coisas foram, aí você começa a fazer foto. Aí o que aconteceu? Mas você contou pra todo mundo que apareceu na televisão? Tinha isso, né? Até pra quem já tinha morrido, eu tava contando, né? Pô, imagina. Todo mundo vendo. Claro. Era a novela das 6? Me vejam lá, né? Era das 6 essa novela? Acho que das 7. Né? 7. Não, acho que das 6. É porque agora eu estou pensando em Barriga de Aluguel, que eu também fiz figuração. E meu querido amigo Vitor fazendo, hoje meu parceiraço, meu amigo. Porra, eu falo, cara, fiz muito. figuração pra você, irmão, olha isso. Mas, enfim. Então, tinha todo esse momento. E aí eu comecei a fazer teatro. E essas figurações começaram a me ver no palco e falaram, você tinha que fazer trabalho de modelo. Aí eu, modelo? Pode ser legal e tal. Papá. Aí o Sérgio Matos. Carla Souza Lima, lembra de Carla Souza Lima? Foi uma grande modelo. E depois ela montou, inclusive, junto com o Sérgio, a Elite. A Ford, que depois foram para a Elite e tal. Papá. Me chamaram e comecei a fazer trabalhos de modelo. Muito mais passarela, por causa da minha altura. Mas eu comecei a pegar os comerciais de TV.
Você tem tempo, né, meu velho? Temos. E já foi. Aqui, eu tô te falando, o papo vai. Vambora. Eu tenho compromisso, não posso esquecer daquelas coisas, mas vamos lá. E aí eu comecei a fazer comercial e passar em comercial de TV. Me lembro que o primeiro que eu fiz foi para a revista Você tinha Veja, muito, acabei de falar da Veja. muito comercial o teu. Pô, aí comecei a fazer comercial, pô, passei no comercial, pô, beleza, tal, primeiro teste, aí o Serginho, pô, Entrava uma parabéns, graninha cara, maneira. Pra quem era, tá bom, né? Aquela coisa, né? Eu comecei, eu falei, interessante isso mesmo. Pô, tava na TV, fazendo comercial, aparecendo mesmo. Aí comecei a passar em testes. E comecei a não passar em outros. Eu falei, como é que eu não passei para esse, passei para aquele? Aí Vou ter que melhorar. Aí eu comecei a transformar o não em sim. Esse foi um grande aprendizado que eu trago para minha vida, que eu trago nas minhas palestras, que eu já falei na Rádio Positividade, trazendo para o lado, olha só a arte, trazendo para o lado terapêutico. Sabe aquela frase, o não você já tem? Esquece essa frase. Essa frase é uma... Porque se você não for lá, seja lá aonde for, nem um não você tem. Você não vai ter nada. Se você ficar com a bunda na cadeira ou no sofá, você não tem nada. Então vai lá, nem que seja para ganhar um não, e aprender a transformar em sim. Por que o daquele não? Quando eu comecei a entender o porquê do não, eu sempre era o cara selecionado, eu e mais não sei o quê, papapá. Aí, às vezes, tinha até 60 atores eu passava, como um da Havaianas, com a Fernanda Lima. Pô, foram 60 atores. É. No final, ficou eu e mais 2. Ótimos atores, mas cada um de um tipo físico. Então, por quê? Porque eu comecei a transformar o não em sim. Fiz 11 campanhas de cerveja, porque eu fui estudar a técnica, o sorriso, a forma de pegar. Não estava ali aleatório. Transforme o não em sim. Esse negócio de que, o não você já tem, não concorde com isso. Porque se você não for lá, nem o não você tem. Certo? Certíssimo. Então, beleza. Aí Ninguém é obrigado a concordar com o que eu falo, mas eu preciso falar o que eu penso. Quem não concordar ou não, você já tem. Tá tudo certo. Não, eu ainda não tenho. Ela precisa ouvir para poder concordar ou não. Mas, e aí, do elenco de apoio, da figuração, da publicidade? Publicidade. Aí, esse com a Fernanda Lima, essas havaianas vão ficar lindas em você. Você é modelo. Cara, esse comercial foi histórico. Aí ela falava, sou. Eu falava, como assim? Aí ela falava, sou Fernanda Lima, modelo. Pô, sacanagem, essa era a minha melhor cantada, você estragou tudo. E essa aí ela ficava com uma cara... Cara, esse comercial foi... Tá no YouTube. É muito legal, é muito legal. De repente bota aí, né? Vou botar. É muito legal. E esse foi para concursos e tal. E esse comercial fez muito sucesso. Estava eu fazendo uma participação no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Como o quê? Como um agente que ia procurar o quindim que tinha fugido, o rinoceronte que tinha fugido do circo, né? Dos Pica-Pauzinhos de Monteiro Lobato, que foi a primeira peça profissional que eu fiz, foi Hércules. Que maneiro. No Teatro Vila Lobos, que parece que vai voltar e tomara que volte, aquele teatro maravilhoso, que pegou fogo. E era o Sítio do Pica-Pau Amarelo, os Pica-Pauzinhos, como Monteiro Lobato falava, iam à Grécia para conhecer o Hércules. Fazia 3 personagens, sendo que o Hércules era o grande... E eu, com 17 anos, fui fazer. Depois daquelas 2 amadoras, foi essa a primeira profissional. Então, assim, começou toda essa história de como que usa um lado com o outro e eu tendo que fazer as minhas participações. As pessoas falavam assim, fulano tá na novela tal, ciclano tá na novela tal, e o Bono tá na grade. Porque eu tava sempre fazendo uma participação em alguma coisa. Aí, nessa, eu tava gravando lá com a Sininha de Paula, querida Sininha, que depois veio me dirigindo Se Eu Fosse Você 2. Legal. A Elaine Macedo me liga, produtora de elenco. E eu tinha um celular. Porque eu estava testando o celular para uma peça que eu ia fazer e estava produzindo. Por acasaço também. Quase ninguém tinha celular. Que loucura. Bono, Carlos Lombardi me ligou perguntando de você. Eu falei, caramba, sério? Porque eu adorava aquelas novelas de comédia, que hoje meu querido amigo Humberto Martins Pasquim, a galera das 7, aquelas aventuras, achavam barato, né? Então, assim, ela falou, perguntando quem era esse Bono, que o pessoal está comentando, dizendo que é bonitão, aquelas coisas, né? É o perfil mas que é bom ator de comédia. Aí é que eu falei, caramba, que maneiro. Ele vai abrir teste para um personagem e ele quer que você faça esse teste. Que legal. Aí eu falei, caramba, que legal. Ela falou, Bono, e o personagem é gago. Aí eu, caramba, gago? Voltou lá e eu atrás. tinha feito aquele. Olha só como é que são as coisas, né? E aí... Falou, pô, beleza, amanhã você vai lá no Recursos Artísticos, Jardim Botânico, ainda. Agora é no Projac. Agora não, de uns tempos pra cá no Estúdios Globo, não é nem Projac mais.
A Cissa vai estar lá, Cissa Castelo, faz parte da minha história pra caramba. Uma grande produtora de elenco, Cissa Castelo, que lançou um livro agora pro ator fantástico. Mas quando é Cício da bastidores, tudo, Livra. não, é técnica. Não, ela conta como se fosse vida de artista, experiências de atores, de pessoas que estão com ela desde o início da carreira, assim, Qual é o nome muito dela? legal. Cissa Castelo. Eu vou, de repente, mandar a capa aí, se você puder colocar também, vai ser bem interessante, porque é muito legal pro artista como um todo, né? Que quer saber sobre o mercado de trabalho. Como se colocar, como se portar, a visão de uma pessoa de Convidá-la dentro do também, se mercado ela há muito puder vir. tempo. Ah, legal, a Cissa, ela traz o livro dela, A gente falar sobre isso. vou fazer essa ponte. Faz, por favor. Tá? Ela tem uma vasta experiência, assim, morou em Portugal, sabe? E ela é casada com o Antônio Grassi. Antônio Graça, ator. A Cissa Castelo, inclusive, o meu último grande trabalho no cinema foi ela que me colocou. Ah, é qual? Um casal inseparável. Marcos Veras, Natália Dill, Dani Suzuki. A gente faz um quarteto amoroso, assim, muito legal. Stepane Cecian. Já tá convidado aqui também. Totia Meirelles. Totia. Olha o elenco, Que isso? cara. Olha só que elenco bacana. Legal, né? Mas essa produção que ela fez, que você contou, não foi do filme. Da Cissa? Da Cissa. Não, agora vamos voltar lá. Aí, no Recursos Artísticos, a Elaine falou assim, a Cissa Castelo vai estar lá fazendo teste com criança. Tá. Mas eu vou ligar para ela vai te jogar dentro do estúdio, você faz o teste e me traz a fita. Isso aí. Porque ela queria me mandar logo a fita antes de abrir teste. Porque ela acreditava que já ia dar certo de cara. Elaine Macedo, querida, maravilhosa. Aí eu tô lá no recurso esperando. Aí daqui a pouco a Cissa, Bono, oi, tudo bem? Olha, é o teste, né? A Elaine me falou e tal. Daqui a pouco, quando eu tiver uma brecha, fica atento que eu te boto pra dentro do estúdio. Tá bom. Aí ela ia dar almoço pras crianças, né? E até aquele intervalo, ela falou, vou liberar, é agora. Eu entrei, aí comecei a fazer o teste pra câmera, olhando pra câmera, e gaguejando, e fazendo. E a Cissa foi maravilhosa comigo. VHS, peguei a fita VHS, fui pro Projac, os Estúdios Globo, cheguei lá, Elaine, toma. Isso 3 horas da tarde, 2. Ela começou a rir, achou um barato e tal. Olha que viagem. Te deu a fita na hora. Aí peguei a VHS, Que botei no carro isso, e vim. Aí ela riu, adorou o teste. Ela falou, vai lá na sala do Wolf, entrega lá pra secretária dele, que é uma querida, esqueci o nome. E fica lá esperando. Sentadinho no Projac. Fiquei. E você não conhecia o Wolf? Não. Aí eu quietinho lá, de dia, sol. Entra gente, sai gente, entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. Eu ali sem comer, lá, eu tomava uma aguinha daqui ali, eu não aquela saio. coisa, pô. Vai, pá, entra, sai. Escurece. Entra, sai. Daqui a pouco entram os diretores. Ih, agora não vai e acabar vão essa lá pra reunião. dentro. E blá, 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 blá. Daqui a pouco um silênciozinho, daqui a pouco eu começo a ouvir a minha voz. Ih, Eles estavam vendo meu teste. cara, que maneiro. Olha isso. Aí eu... Caramba, eles estão me ouvindo. É agora. Tá. Aí acabou, parei de me ouvir, não ouvi mais nada. Daqui a pouco saí todos eles. Aí eu vou, falei, você é o Bono, né? Gostei de você, vou apostar em você. Ele não te recebeu, ele só viu o teu trabalho. Aí eu falei assim, você não tá apostando não, você tá dando um tiro certo. Mandou bem. Cara, foi meu instinto. Mandou né? bem. Foi meu instinto. Devolveu a bola. Pô, já tava ali preparado, já tinha teatro, já tinha experiência, já sabia como funcionava a TV, já tinha uma experiência. O cara fazia muita participação, muita publicidade. Publicidade, comerciais de 30 segundos, você tem que fazer uma historinha em 25, 26. Tem que vender. Porque 4 segundos são assinatura, mas eu fazia muito comercial de 15 segundos, então a velocidade, a comédia, o time eu já tava. E aí, cara, fui fazer. Aí o Wolf ainda falou assim, só que o gago que você fez, eu quero que ele vá mais pelo lado de dificuldade com as mulheres, porque aí eu fui contracional com a minha querida e saudosa Beth Lago. Putz. Meu primeiro par romântico. Eu chamava ela assim, minha primeira par romântico, eu falava. Porque foi minha primeira teledramaturgia, de fato, de contrato, né? Era ela e a Bruna Lombardi. A mulher mais bonita do Brasil. Pô, impressionante. E aí a gente foi fazer ali os 5 primeiros capítulos. O personagem aconteceu, fiquei até o final. Porra, que legal isso, cara. E eu me lembro, aí eu fui conhecer o Lombardi lá na Globo, quando tinha os workshops de novela, os estudos de workshop sobre a fuga da corte para o Brasil, aquela produção era maravilhosa, era fantástica. E aí eu cheguei pro Lombardi, oi, prazer, pô, obrigado aí pela oportunidade. Ele falou assim, muito bem quem é você, vejo o seu trabalho,
confie e faz do seu jeito. Assim. Que aval. Eu nunca tinha visto o Lombardi. Só que eu já tinha visto todas as novelas dele e adorava aquele ritmo. Aí eu cheguei para ele e falei, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você mandou o texto, porque era um gago. Então, o que o Lombardi fez? Ele pegou palavras e duplicou algumas sílabas. Eu falei, você quer que eu respeite as sílabas que você botou para duplicar? Ele, não, confio no seu talento, vai do seu jeito. Eu falei, então vamos embora. Realmente é confiar. Pô, foi mó barato. Aí eu comecei a brincar com aquilo e entender. A Globo ainda botou para mim fonoaudióloga, para ela me passar o conceito disso. Não era mais a Glorinha, não? Não, a Glorinha, ela prepara. Eu fui com fono, não num preparo vocal, mas para entender o emocional, como que eles reagiam e por que reagiam. Meu lado terapêutico já estava começando a aguçar. E aí eu vi, assim, com todo respeito, a gagueira. Mas se você faz um personagem gago, de gaguejar e tal, não vai rolar o ritmo. E aí eu peguei a frase que o Wolf me falou lá quando ele falou, vou apostar em você, que ele falou, só que a gagueira dele pensa que ele tem uma dificuldade de falar pelas confusões, não sei o que. Eu falei, é esse o negócio. Então eu comecei a deixar de estudar gaguejando, comecei a estudar o texto como sendo um cara normal, sem problemas de fala, para deixar para gaguejar só na hora. Quando eu comecei a fazer isso, começou a dar um problema, porque o estúdio inteiro ria. Porque que era muito natural, via, né? Porque eu comecei a ensaiar sem gaguejar muito, eu só dava a intenção de que ia gaguejar, mas eu queria deixar para a hora. A galera ria e vazava. E aí depois... Quando o meu personagem volta, depois dos 5 primeiros capítulos, ele se envolve com o personagem da Dani Vinitz. Aí eles vão ter uma história romântica e tal. Ela ria pra caramba, né? Aí eu tive que começar a ensaiar, pra poder já preparar gaguejando pra todo mundo saber. E aí, é boa. Mó barato, cara, mó barato. E aí as pessoas na rua ainda não me conheciam. Só conhecia o Gaguinho. Conheci o Gago. E aí quando vinham falar comigo e eu falava normal, mas você não é Gago? Isso é também Foi quando eu comecei a entender o público também de uma outra forma e tal. Porque até então... O que eu tinha tido de grande referência na minha vida, onde eu me emociono muito, meu mestre amado, Chico Anísio. Um ano e pouco trabalhando com ele em Chico Total, a maior escola que eu tive. É fantástico, né? O maior artista desse mundo. Mais de 200 personagens completamente diferentes uns dos outros. E não é só de comédia. Ele fazendo um drama era absurdo, ele fazendo pai de Tieta. Absurdo. Ele compunha... muito bem músicas, escrevia. Incrível. Que artista. Você vê o jovem da idade do jovem. É aqui também. Os bastidores, com toda aquela turma que o Chico botou para trabalhar, vocês não têm noção do que era. Impressionante, né? Sabe qual foi a primeira pessoa que eu contracenei na vida, na televisão brasileira, quando eu tinha um contrato assinado? Mestre Chico Anísio. Porra, que honra, hein? Chico Total. Uma escola, né? E ele ainda chegou, essa piada é antiga. Fiz no show, a gente tinha conversado um pouquinho nos bastidores, o elenco todo, eu molecão, né? Essa piada. Aí ele sentou, era uma piadinha daquelas curtas, que ele vinha com uma boinazinha, sentava do lado de um garotão e ele falava um negócio, piadinha curta, né? Que tinha muito isso no programa. Aí ele sentou do meu lado, bem, vamos gravar? Falava, sou conhecido por Take 1, aquela história era real. Não volta não. Porque se o ator sabe, se todo mundo sabe, se o cenário está pronto, se todo mundo entregou na hora... É ali. É ali. Não tem por que não ser. E era mesmo. E era. A não ser que fosse algo, mas ele... Porque ele achava que as coisas tinham que estar realmente na ordem. Era cara, o aprendizado com ele era monstro. Mas você tinha essa noção na época já? Ele me deu muita dessa noção, mas eu tinha muita noção de que jamais chegasse sem o texto preparado. Eu tive bons professores. Não, mas você tinha noção de quem você estava falando? Com quem você estava... Meu ídolo. Já era. Já total. Eu, criança, eu via aqueles personagens todos. Eu falava que máximo. Porque a caracterização me fascinava. E ele mudava a voz, ele mudava o trejeito. Não, olhar. E aí passou um tempo, eu estava contracenando com todos aqueles personagens. A capa do dia que ele morreu, eu trabalhava no Dia nessa época, do Jornal O Dia. Você lembra dessa capa? Não sei se você já viu. Morreram Chico Anísio. Eu publiquei essa capa. Essa é a coisa mais perfeita que tem. Eu publiquei essa capa. Coisa linda, né? Tá no meu Instagram, se você voltar na data. Pra você ter uma ideia, no dia que ele fez a passagem, eu não fui no Teatro Municipal porque achei que ia ser aquela coisa de circo e eu sabia que ia ter um outro. Eu fui nesse outro no dia seguinte e depois que teve a cerimônia só da família eu estava lá, porque eu chorava compulsivamente porque tinha morrido uma referência para mim. E eu me lembro que ele falava, que depois foi uma frase que ficou famosa, mas ele falava sempre pra gente:
eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Ele sempre falou isso. Eu tenho tantos projetos, eu tenho tanta coisa para fazer. E aí depois, no Se Eu Fosse Você 2, a gente se encontrou nos bastidores, ele falava que o futebol perdeu um grande goleiro, mas a arte ganhou um grande ator. Olha que honra. E se fosse ao contrário, a arte teria perdido um grande ator e teria ganhado um grande goleiro. Pô, que elogio, para guardar para sempre. Chico Anísio. Eu trouxe aqui o Alexandre Regis. E que, porra, trabalhou muito tempo. Zorra, gravei Zorra com ele. Ele falou pra mim assim, cara, a coisa mais impressionante do mundo é que você vê hoje os caras que fazem stand-up que não sabem o tamanho do que foi Chico Anísio, Zé Vasconcelos. Zé Vasconcelos foi o primeiro, né? Ele falou, tem humorista que não conhece Zé Vasconcelos. Zé Vasconcelos foi o primeiro do stand-up e tal. Uma outra... Que segurava a plateia de 500, 800 pessoas, foi com orquestra. Sem caracterização, sem nada. Foi impressionante, né? Ali, né? Mais uma coisa que ele estava de referência. Tinha Milani. Era uma galera. E o Chico tinha isso. E aí... Tu bebeu uma fonte muito boa, né? Muito. E aí fui fazer novela com o Chico. Pé na Jaca. O Chico fez. Ele entrou no meio da novela, cara. Aí, quando eu vi no roteiro que ele ia contracenar no nosso núcleo, malandro... Um dia veio o roteiro, eu ia contracenar com ele. Cara, cheguei antes. Mas tem que ir na novela também? Não, ali não, porque televisão, não tem como, né? Novela não tem como. Novela não tem como. Novela, muito raro. Só aquelas cenas mais densas, que aí prepara tudo, por causa de concentração. Mas esse ritmo... Não tem como, né? Pizzaria, que tem que entregar, entrega, não dá. Você tem corte, já sai editando, não tem como. Mas já fui emocionado. E aí, quem estava dirigindo, Marquinhos Rodrigo. Veio aqui. Eu sei, lembra que a gente falou? Aqui, Marquinhos exato. Rodrigo, parceiro, tem um projeto com ele bacana. Isso aí. Inclusive, vou cantar no show dele. Vai? Cantamos juntos. Marquinhos Rodrigo dirigindo. Eu me lembro que eu cheguei na cidade cenográfica antes, falei, gente, estúdio, pelo amor de Deus, Marquinhos, papapá. Meu mestre. Só que ele já estava de cadeira de rodas. Com aquele aparelhozinho. Eu já fui emocionalmente preparado para vê-lo de cadeira de rodas. Que é um choque, né? Era um choque. Que é um gigante. E era na grama, era uma coisa, aqueles terreiros de Lombardi. E aí eu fui chegando perto, pô, meu mestre, já cheguei chorando, né? Aí ele chegou, Bono, abaixa aqui, eu abaixei. Vou falar um palavrão. Ele olhou pra mim e falou assim, tô todo fudido. Eu falei, não, mestre, tá não. Tô sim, fizemos pulmonar, ó, cigarro. Ele falando, cigarro, esquece, não sei o quê. Eu falei, não, mestre, tem muita coisa pra fazer, papapá. Ele, não aguento dar 10 passos, ele falando. Foi punk. Triste demais, né? Foi punk. Dava o gravando, ele às vezes levantava da cadeira. Olha isso. O Lombardi escreveu o personagem para um cadeirante. O cara falcatrua, cadeirante. Ele resolveu levantar em cena. Aí o Lombardi começou a escrever para um cara que... Olha isso. Eu não lembrava disso. Ele era um monstro. É impressionante, né? Quando ele entrava para caracterizar, você já sabia que quando saísse era já vinha pessoa, né? um outro negócio ali. O Brasil é justo com o Chico Anísio, você acha? O mundo não é justo. Não é o Brasil, porque... Mas o mundo não teve como conhecer. Vamos lá. O Brasil conhece. Então, mas por que o mundo também não quer conhecer? Porque para abrir portas lá fora, sobretudo na época deles, foram pouco. Faltou o Jobim, João Gilberto, Deus da música. Sérgio Mendes. Eles na música ali, com a moral do Frank Sinatra trazendo um tom. Na arte, na TV. Vamos pegar... Cara, eu amo Charlie Chaplin. Que é considerado um dos maiores de todo o tempo. Vamos pegar o nosso. Com todo respeito, um único personagem. O Chico tem mais de 200. Então, não é questão do Brasil. É o mundo não olhar para esse tamanho de artista. Pensa. Quantos artistas tem que tem a capacidade de fazer o que ele fez? Era no jornalismo, era no futebol, Palmeiras e Vasco. E todas as esferas de comunicação, ele lá esteve. Comentarista de Copa do Mundo. E ele lá esteve como o cara. Gênio. Ressuscitou quantos com a escolinha? Olha a generosidade que disso. Que estavam lá apodrecendo nas suas casas. Mas não ressuscitou e jogou os caras ali como uma obra de caridade, não. Não, brigou por leis de não poder demitir depois que chegasse em determinada idade. Não, a qualidade do trabalho. E a relevância que tem a escolinha para o humor, porque são umas pessoas ali, eram uns artistas que já estavam no final das suas vidas, tanto que muita gente morreu ao longo da trajetória, mas que entregaram um produto de uma qualidade, da minha geração, da nossa geração. É uma das coisas que mais a gente lembra, que a gente mais se lembra é a escolinha. A qualidade não era ali...
boa ação, não. Ali era reconhecimento. Era trabalho, era arte. Trabalho. Era genialidade na Porra, simplicidade. Cara, que elenco. Eu tenho uma foto aqui, acho que eu tenho. Se não tiver aqui, é que alguém levou, que às vezes as pessoas roubam foto aqui. E ali na minha referência, eu tenho uma foto da escolinha Aí. ali. Tanto que essa nova geração que veio com o Bruno Mazeu, maravilhosa. É. Olha quanto talento. Mas o Chico, ele botava o talento. Textos simples. Sim. Não tinha nada de, não, porque... Não, simples. E sabe o que ele falava? Nunca joguei torta na cara de ninguém. Nunca dei uma banda em ninguém pra cair no chão pra fazer graça. Isso era Olha genial. isso. Não era? É. Muito legal É. isso, assim? Não, é humor. E não, eu, veja bem, não estou fazendo uma crítica. Não, Tá? tô entendendo. Até porque trabalhei muito com o querido Renato Aragão, amado, também mestre. Tive com ele no lançamento último do livro do Boni, que tá ali atrás. ele tava lá? Estava. Mestre Renato Aragão. Fiz 2 filmes com ele, além de gravar muita coisa na TV. Né? Vamos lá. É outro personagem controverso. Eu tive a honra de entrevistá-lo na Cidade das Artes, quando ele foi fazer, acho que foi Saltimbanco, que ele estava fazendo um Isso. super espetáculo lá. Isso. Fiquei lá 4 horas com ele no camarim. Ah, Ele e a esposa dele, depois veio a querida. Lívia, a filha, Livinha. e na época ele namorava o Nicolas Prat. ah. Cara, eu fui totalmente ressabiado, fui com o pé atrás, porque falam muito mal dele, falam muito, muito, muito mal dele. Cara, esse cara, ele me recebeu com uma gentileza tão grande. E olha só, eu era do jornal Meia Hora, Jornal Popular. Sim. Eu não era do jornal O Globo, que é da casa, nada Aham. disso. Ele me recebeu com um carinho. Eu perguntei ele se eu podia perguntar qualquer coisa, ele falou que eu podia perguntar qualquer coisa. Perguntei pra ele do seu Renato, a capa do jornal foi isso, pode me chamar de seu Renato. Ele falou, foi um filho da puta que inventou isso pra mim. Ah. Mas por que você... se você tem essa explicação, eu não tenho, mas talvez, por que você acha que também, voltando ao Brasil, não ser grato, não ser generoso com quem é tão importante? Porque, na nossa geração, os maiores filmes da nossa infância, as maiores bilheterias, os Trapalhões. Isso. Certo? Por que você acha que tem essa relação? Você tem experiências ruins com o Renato Aragão? Você consegue entender que o Renato Aragão ele não seja tão amado como deveria ser, porque o Didi talvez e os Trapalhões são tão amados? Eu acho que eles são muito amados. Você acha? Eu acho. Pelo povo. Pelo povo. Mas por que não pela mídia, pela opinião pública? Porque eu só vejo covardia com o Renato Aragão, cara. Eu sei do que você está falando. Mas eu só vejo... Eu, tá? Tá. Do que eu vejo dos 2 filmes que eu fiz com ele. De anos que eu trabalhei com ele, desde a época que ele tinha quadros no Zorra Total, porque ele teve, ou no programa dele. Eu recebi tanto amor desse cara. Falei. E da família dele, da Lília, que me emociona. Ela é muito gentil comigo também. Eu nunca vi uma vírgula do Renato que não fosse isso que eu estou falando nessa frase. Muito amor envolvido e distribuído. Se outras coisas aconteceram com outras pessoas, eu não tenho como te falar. O que eu posso te falar é que eu nunca vi nada que não envolvesse amor. E respeito. Porque as pessoas confundem o respeito com a soberba. E não é. O artista ele precisa de concentração. Eu preciso de concentração antes e depois, seja no teatro, no cinema ou na TV. Então, se o artista às vezes tem que, ou pede, ou ele sente a necessidade de ficar um pouco isolado, é uma necessidade que precisa ser respeitada e que nem sempre vão entender. Uhum. E sabe como é que é? Pelé precisava dormir antes do jogo. A arte, ela é genuína, ela está no dom e ela precisa ser respeitada. O trabalho precisa. E o respeito, aí volta a coisa da respiração. Tem que ser, no primeiro momento, com a gente mesmo. Então, eu, Carlos Bonou, quando eu vou subir no palco, eu tenho alguns rituais que eu gosto de fazer antes. Eu posso estar limpinho, cheiroso, eu vou tomar um outro banho. Em casa. E já vou para o teatro de banho tomado, porque naquele banho eu já estou trazendo uma outra energia. É a minha forma. Eu preciso. Sim. Pô, não tem chuveiro, eu estou numa situação... Eu vou tomar um banho no teatro. Eu vou tomar um banho antes. Algum tempo antes. Sim. Se eu estou viajando, o banho do hotel vai ser o banho já... É pré-camarim.
Esse é um ritual meu. Já começa a aquecer a voz ali e eu vou até o teatro cantando, no carro dirigindo. Às vezes vai ter uma música que vai ser minha música da concentração. Se eu tiver com outras pessoas à minha volta, eu não vou conseguir fazer isso. Perfeito. Existe Você precisa isso. Eu disso. preciso porque eu tenho que entregar o meu melhor. Para eu entregar o meu melhor, eu preciso fazer o meu pré-melhor. Isso aí. Isso aí. Entende? E quando acaba, eu preciso também de um tempo. Porque eu preciso... Você falou da diferença do espaço entre uma de consulta voltar. e outra. É isso aí. Tá vendo como a arte e a terapia, elas estão juntas? É. O meu último personagem que eu montei, tanto no teatro como na TV, no teatro foi A Vingança de Shakespeare. Eu fazia um personagem que era dividido em 3, porque era um cara de 3 facetas. Eu vim todo com o DNA das emoções para construir ele. O outro lado do outro lado do paraíso, não, das 6 que eu fiz na Globo, Nos Tempos do Imperador, do querido Alê Marçom e da Teresa Falcão, que também são pessoas interessantérrimas para você trazer aqui. Atores de muito sucesso, né? Eu dirigi peça dele. Eu e o Wendel Bendelar, que dirigimos peça, e daí ele me convidou, ele e a Teresa, inclusive, para fazer Nos Tempos do Imperador. Eu cantava no cassino, era um núcleo maravilhoso. Mas, enfim, já trazendo toda a construção do DNA das emoções. Isso, vamos falar disso. Agora vamos falar do DNA das emoções. Quando eu resolvi que eu ia ser ator, eu no Teatro Municipal, fazendo uma peça de teatro, eu estava começando a fazer muitos ricardões. Ou seja, até no Chico Anísio. Porque sem camisa. E chegava no estúdio de filmagem, um gelo. E você? E eu espirrava, ficava com o olho vermelho, ficava fungando. E aí eu falava, cara, como é que eu vou fazer? Chegava no teatro, mofo, ácaro, como é que eu vou fazer? E você lá de sunga. E aí, uma vez fazendo uma peça de teatro no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com Marcelo Brou, ator querido, dirigido pelo Jorge Tacla, eu comentando com ele, a gente andando pela coxia, aquela poeirada, eu espirrando, eu falei, cara, eu preciso me livrar disso, porque toda vez que eu fazia um trabalho e tal, aí ele falou assim, Bono, você precisa conhecer esse cara. E beleza. A gente desceu pro camarim, tem aqui o telefone, tá? Ele me deu o telefone, 2 dias depois eu tava no consultório desse cara, Dr. Sérgio Henrique. Dr. Sérgio Henrique Gracia, que hoje ele é meu amigo, meu irmão, irmandade de alma, assim. A gente está hoje no YouTube. Ele é o criador do DNA das emoções. Você faz as lives com ele? Agora eu vou chegar nessa parte assim. O DNA das emoções ele envolve algumas matérias: anatomia, antroposofia, biologia, física quântica, medicina tradicional chinesa. Então, através da psicossomática do DNA das emoções, a gente lê as pessoas emocionalmente. Através de expressões, um ombro que esteja mais alto do que o outro, ou lendo e entendendo a energia da pessoa em determinado ponto. Então, assim, a gente vai decodificando as pessoas. Esse é o primeiro trabalho que eu faço. Que maneiro. Tanto na rua como no consultório. Não tem jeito. Eu vou olhando as pessoas, vou vendo, e isso a gente vai, através do DNA das emoções, decodificando. E eu comecei a ser tratado por ele. Através das práticas integrativas, que ele foi criando o DNA das emoções. Por quê? Porque tinha acupuntura, barra de axis, todas essas práticas integrativas ele já vem trazendo há um tempo. Inclusive, ele é mestre em ozônio. Ele forma ozonioterapeutas hoje. E aí a gente começou a fazer um trabalho de eu ser cuidado por ele. Até então como paciente só? Como paciente. Tá. Ele começou a criar o DNA das emoções há 29 anos atrás, eu estou com ele há 27 anos. Essa história tem 27 anos. Você pegou isso no processo de formação. Então, como ele fala, hoje o cara que sabe, ele ainda fala tanto quanto eu, mas é mentira, porque ele obviamente sabe muito mais, mas é o Bono. Então, por isso, hoje eu palestro sobre o DNA das emoções, independente da minha formação de psicanalista, independente da hipnose, da PNL, do reiki, da aurículo, eu tenho o DNA das emoções, que é validado por ele. O programa que eu tenho na Rádio Positividade, eu só posso ter porque ele validou a marca, inclusive, DNA das emoções. Mas ele é o criador... Ele é fisioterapeuta, quiroprata, ele tem uma clínica em Botafogo, de 3 andares. Essa clínica, não posso dar esse spoiler, que nem é ainda uma real, mas eu faço um movimento para vir para a Barra. Então, ele atende com algumas das práticas integrativas. Ele é um fisioterapeuta.
Então a gente vem desenvolvendo projetos juntos. Ele foi vendo que eu fui me interessando, eu falei, cara, eu quero isso pra mim, eu quero isso pra mim. Ele, pô, tu é ator, eu ficava naquela, né? Aham. E daqui a pouco, cara, ele começou a me entregar tudo. Hoje a gente tem aí, junto à Rádio Positividade, que tem o Positividade 360 Graus no YouTube, a gente tem o DNA das Emoções. A gente tem 5 programas gravados, 3 já foram pro ar. Amanhã vai o 4º. Amanhã... Quer dizer, amanhã Ontem. que foi... Ontem foi ao ar. Amanhã que foi anteontem. Ah, tá, é verdade, Não quarta. é? Quarta-feira. Mas vai ser no dia 12 de março. 12 de março. Isso. Nós estamos Mas no a dia... gente vai lançar... Isso aí. Porque na rádio eu já tenho quase 200 Positivecasts, que vai ao ar toda terça e sexta, Que horas? em 3 horários, 8h30 da manhã, 12h30 e 6h30. Dura É o quanto meu que tempo? fica vibrando. São 2 minutos. Então eu trago uma dor emocional, por exemplo, hoje está indo pro ar lá o da cistite. Eu falo da onde vem a dor emocional da cistite. Maneiro isso. Entende? Eu falo o que é uma bursite, eu falo sobre determinados órgãos, eu falo das dores emocionais. Então, na terça-feira, eu trago o DNA das emoções, pego alguma dor e trago, revelo o olhar da psicossomática do DNA das emoções sobre aquela dor, entrego o que eu considero ser uma luz no sentido de, pô, vai por esse caminho. E na sexta-feira, que também são esses 3 horários, eu trago algum tipo de alguma reflexão do que eu acho que faça sentido. Como, por exemplo? Alguma metáfora, algum insight que eu possa vir a ter e, de repente, colocar ali. Ou alguma fábula, alguma metáfora que eu acho que faça algum sentido para as pessoas. Você recebe ou vem... Eu recebo, eu venho. E o feedback assisto. disso, como é que é? É maravilhoso, cara. Isso aí, eu ainda vou postar. É porque eu ainda fico meio assim, as pessoas ficam, você tem que postar isso, porque eu recebo tem que muita postar. coisa. É. Eu recebo. Pessoas que eu não conheço e que vêm na rua no Maracanã. Que a gente, voltando aqui para esse lugar que a gente, né? Vem, cara, Bono, cara, as pessoas falam, isso é utilidade pública. É. Eu outro dia estava num almoço de network, aí um camarada que eu não conhecia, ele falou, cara, você é meu psicólogo e não sabe. Isso é maravilhoso, né? Aí, pelo projeto do Viva Life, quando eu chego em escola junto com o Cláudio, pô, te ouço na rádio, pô, que você falou aquele dia sobre tal coisa, sabe? Porque o rádio chega, né, cara? O rádio dá o acesso, rádio chega, o YouTube fica, né? Só procura. Mas eu acho a pegada do rádio, o que a gente está fazendo aqui é rádio com imagem, rádio na internet. Eu sou um apaixonado. Volto a dizer, a nossa geração é uma geração que a importância que tem o rádio pra gente é... Quando eu voltava da balada, às vezes, quando eu voltava sozinho, eu voltava de algum lugar e estava sozinho naquele momento, eu no carro botava AM. Eu sou um... Eu botava AM. E por que AM? Porque tinha a resenha, o bate-papo das pessoas, aquilo ali, para mim, era terapêutico. Tocava as músicas que tocavam na FM e outras que não tocavam na FM. Mais populares. Entendeu? Era um barato. Inclusive, as resenhas esportivas, mesa redonda, José Carlos Araújo, querido, sempre falou, José Carlos Araújo, Carlos Bono, o Fluminense do meu querido amigo Carlos Bono, querido. Porra, que então, honra. eu gosto dessa coisa da AM, da resenha, do papo. Haroldo de Andrade, o que era Haroldo de Andrade? Pô, referência. E aí, quando o Markson Miller, querido, me convidou para fazer parte desse time da Rádio Positividade. Pô, muito legal. Falando sobre o DNA das emoções, porque no final da pandemia, eu passei mensagem para ele. Falei, irmão, quanto tempo? Ele, pô, Bono, cara, pensei em você outro dia, quero você comigo aqui na rádio, tô montando uma rádio, não sei o quê, papapá. Falei, então, antes da gente... Eu quero conversar com você. E ele é meu vizinho no condomínio. Eu falei, então, antes da gente conversar, olha isso. Aí mandei as pílulas que eu fazia da praia, que eu corro na praia, gosto muito da atividade na praia, sobre o DNA das emoções. Ele, cara, é isso, vou botar você aqui na rádio. Cara, que maneiro. Eu tinha conhecido olha só como as coisas são. Eu tinha conhecido o Markson Miller quando ele era da Rádio Mood, apresentado pelo querido amigo Zulu Rafael Zulu, porque eu dirigi a peça do Marçom, lembra? Que eu falei do Alessandro Marçom. Sim. Era com o Zulu, ele como ator. Depois eu passei a entrar no elenco, além de dirigir junto com o Wendel. Então teve isso. E a gente foi divulgar a peça na Rádio Mood, que era com o Markson. Juntou tudo. Fiz uma amizade com ele sensacional de cara. Na semana seguinte eu estava divulgando um show meu, porque eu canto, com meu violeiro, Fred querido. A gente tinha um show. Qual ritmo? E aí eu fiz... eu sou eclético, eu vou de Martim da Vila a Elvis Presley. Maneiro. E passando por Jota Quest, Lulu Santos, que abre minhas palestras, música do Lulu, enfim. Eu fiz um show, cara, na Mood.
Então a gente criou isso. E aí, quando ele tava na positividade, eu mandei esse material, cara, um mês Encaixou. depois já tava no ar. A positividade, qual é o dial? 104,5. 104.5, mas tá na internet também. A vida pede mais positividade. E aí, mas na internet também. Tá na internet na pelo web. YouTube, aí tem o Positividade 360 graus e tem Quem o Instagram, perdeu, né? quem perder lá na hora pode... Ainda não tem todos, porque na rádio eu gravei quase 200. Ah, não tá tudo no Não, YouTube? por enquanto no ar tem 3, amanhã vai entrar o quarto e a gente... Aí já falamos ali da ansiedade, da depressão, já falamos da onde vem, né? Aonde que ela afeta, aí falo também pela neurociência, que é algo que eu gosto muito, e tem esse lado psicoterapêutico que entra, psicanálise, assim, sabe? Porque quando você lida com essas emoções dessa forma que você está fazendo, o resultado prático, que é o feedback que eu te perguntei, é um negócio que impacta muito, né? Porque a gente tem o quê? Na televisão a gente sempre teve o feedback, é muito demorado. Agora com a internet, menos, que você olha lá nos Trend Topics, está lá o que está acontecendo e vai mudando. Mas ao longo dos anos anteriores, não. Você tinha um feedback 3, 4, 5 dias. Ou então o Daniel Del Sarto falou aqui, pô, eu fiz Sandy Júnior, estreiei em Sandy Júnior na hora do almoço, fui no Galeria Gourmet almoçar, o restaurante todo parou para me olhar. E um dia, qual a importância, o tamanho da TV aberta, né? No teu caso, um trabalho como esse, você fazendo isso, o feedback que você tem que botar isso para frente. É muito forte, é muito forte. Porque muda, né? O que eu recebo, as pessoas que vêm na rua, às vezes eu tô passeando com meu cachorro no condomínio, ou quando eu tô com meu filho, seja no Maracanã, em algum lugar, ou minha esposa, ou num restaurante, a pessoa vem, cara, eu te sigo. O meu pai fez uma cirurgia há pouco tempo, tirou o melanoma, tá bem, tá ótimo, graças a Deus. A equipe médica me acompanhava já. Caraca, que maneiro. Olha o tamanho do negócio. Responsabilidade. Então você, poxa, que bacana, e vamos que vamos. Né? Porque... E é isso aí. Tem que ser, né? Claro, tem que ser. Senão não faz sentido, né? Bono, já estourei o teu tempo, já Outro estourei... dia eu tava... Você perguntou dos insights de Fábio. Outro dia eu tava pensando, dando inclusive uma corrida na areia. Eu descobri que a gente não tem, no meu caso eu não tenho profissão, eu tenho promissão. Olha. A arte e a psicoterapia. São amores, né? Você é um cara que ama, né? Eu amo. E eu amo amar. É bom. Sabe amar? Eu aprendi. Qual é o nome do teu filho? Conrado. Conrado tem sorte. Conrado tem um pai que... quando a gente fala em representatividade, quando a gente fala em exemplo, eu fico muito à vontade de falar, porque eu acho que quando eu só me descobri... O Arthur fez 16 anos agora, dia 20 de fevereiro. E eu sempre posto, todo ano eu posto para ele... quando ele faz aniversário, que eu me considero também aniversariando. É isso, claro. E eu, quando eu descobri, e não só quando ele nasceu, quando eu descobri que a minha mulher estava grávida do Arthur, eu já me descobri uma outra pessoa. E o mais legal de você ter filho é justamente o sentir, né? Ele nasce e você ama de uma forma absurda. Mas hoje, 16 anos depois, eu amo eles, o Arthur e o Theo, muito mais do que eu amava quando nasceu. É um negócio... Isso é inexplicável. Isso é a melhor coisa que tem, né? Teu maior papel. Cara, é a minha maior vida. É a minha maior vida. É uma responsabilidade não só com aquele ser humano e em comunhão com a mãe dele, minha esposa, Sim. né? Que amo muito, assim. Porque as pessoas sempre falaram de deixar um mundo melhor para os filhos, mas não é. A gente tem que deixar filho melhor para o mundo. Isso é boa. Então, é nesse lugar. Que ser humano é esse que a gente está preparando? O que ele vai fazer, eu não sei, mas que ele faça com afinco e amor, né? E com muito amadorismo, porque se você hoje é um profissional, se eu sou um profissional, a gente vai ter a excelência se antes do profissional entrar um amador. Perfeito. No sentido de amar. O que a gente faz. Perfeito. Eu não posso subir no palco se eu não estiver amando. Eu não posso entrar no consultório se eu não estiver amando transbordar na vida de alguém. Eu vou buscar outra coisa para fazer, para me trazer esse, como o Sérgio Henrique fala, o BZ, o brilho nos olhos. Então, eu falo isso em toda apresentação de teatro quando eu termino. Que legal. Procure sua missão, seja um amador antes de ser um profissional. Eu acho que a gente tem que amar mesmo. Eu acho que
Amar. É. Porque na vida a gente vai ter um monte de problema. Então que esses problemas sejam onde você ama. Isso aí. Eu saio todo dia de casa pensando muito parecido com você. Eu acho que há muita identificação, a gente falou coisas aqui, depois eu vou até rapidinho falar com você nos bastidores, que a gente foi falando, foi conectando umas coisas, você foi falando, eu fui me enxergando. E aqui, assim, normalmente convidado não convida, né? Mas aqui convidado convida, eu quero que Que você legal. olhe para ali, convide 3 amigos teus para que você acha que vão ser pessoas que o nosso público vai gostar de conhecer ou de saber Olha um que pouco mais. interessante. Eu vou sugerir que vocês convidem o Dr. Sérgio Henrique, criador do DNA das Emoções. Ótimo. Eu vou sugerir que vocês convidem o Cláudio Duarte, esse homem de fé e de palavra. E vou sugerir que você traga o Lívio Barbosa. Lívio Barbosa? Lívio Barbosa, um mentor espiritual, uma pessoa de uma outra dimensão. Ele e a irmã, Que legal. Lília Barbosa. Estarei com eles daqui a pouco. Agora Então já estou faz o indo convite, pra por lá. favor. E que você vai ver coisas incríveis se você trouxer os dois aqui, os dois no sentido de o Lívio e a Lília. Trarei. E Se eles ele aceitarem. faz pinturas mediúnicas. Então, eu vou sugerir aqui alguns arrobas, pode ser? Claro, deve. SOS Sérgio Henrique, criador do DNA das Emoções, tá? Claro, o meu, Carlos Tonou, Tem que tá. BONOW. Cláudio Duarte Russo, meu sócio e idealizador do Viva Life. E, claro, o Somos Viva Life. Isso aí. O Lívio Barbosa é @Lívio Barbosa. Então, assim, é uma forma de vocês conhecerem. E se você quiser trazer o Markson Miller, vai ser show de bola. Pô, já tá convidadíssimo. Porque o Markson vai falar, Eu só conheço cara. de nome da rádio, eu não sei como é que é a figura Mora dele. aqui Quero do trazer... lado e a rádio aqui na frente. Eu te então falei, vambora, falou. né, que a rádio é aqui na frente. Então ele já Atravessou aqui a vem avenida e chegou na atravessando. rádio. Então já tá convidado. Já vou Pronto. chamar ele. Você faz a ponte? Claro. Cara, aí, sem palavras pra te agradecer. Obrigado. Demorei um pouquinho, mas vim. Porra, demorou, mas veio na hora Mas vim certa. com o projeto, Ó, com as coisas pra falar, né? E mais importante, então, demorou um pouquinho pra vir. Mas não demora tanto pra voltar. Beleza, feito. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Você é um cara sensacional. Obrigado. Muito obrigado. Conrado tem um grande pai. Obrigado, meu velho. Você que ficou aqui até agora, tenho certeza que você gostou, que você se emocionou, que você aprendeu, que você se informou. Que papo sensacional, que figura positiva, que astral, que energia. Eu gosto quando é assim. Eu gosto quando é de verdade, eu gosto quando tem brilho no olho, eu gosto quando tem um arrepio na pele. Você sabe que funciona muito melhor quando é assim. Gente, muito, 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 muito obrigado. Paladari, daqui a pouco a gente tá aí. Vou passar aí para comer uma pizzazinha, que ninguém é de ferro. Ontem eu não comi pizza, então hoje tem o rodízio de pizzas. Vou passar aí na Paladari. Arthur, meu amor da vida, o diretor mais lindo, que eu vou botar aquele corte que ele adora, que eu coloque o corte na rede social. Arthur, você curtiu no carnaval, Arthur? Aproveitou muito? Foi o melhor carnaval da sua vida? Lindo, te amo. Gente, muito obrigado por terem ficado até aqui. Se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações, TikTok, Kawaii, Instagram, Twitter. A gente está lá. geral.pod no Instagram, beleza? Muito, 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 muito obrigado. Eu amo vocês. Tchau.